reunimos virtualmente através do Google Meet no último dia 4 de julho de 2023, a partir de uma chamada aberta para todos os participantes do grupo de WhatsApp da Câmara Setorial de Teatro RN. Apresentamos os encaminhamentos abaixo com o intuito de colaborar na realização desta reunião com a Câmara Setorial de Teatro sobre a Lei Paulo Gustavo. Em primeiro lugar, entendendo que meio ano já se passou e a atual gestão da Secretaria Extraordinária da Cultura, Fundação José Augusto, já teve tempo para reconhecer a situação e organizar como a gestão será encaminhada, gostaríamos de aproveitar a oportunidade para solicitar que esse diálogo seja estabelecido de maneira mais ampla, para além da ocasião da Lei Paulo Gustavo, e em breve da Lei Aldir Blanc II. Assim, solicitamos a criação de um canal efetivo e permanente de interlocução para se pensar os caminhos das políticas públicas para o teatro do Rio Grande do Norte, para além dessas leis federais que ocupam as ações da Secretaria no momento, entendendo as demandas e a necessidade do setor para políticas continuadas do âmbito estadual. Isto posto e direcionando para o objeto específico dessa reunião, gostaríamos de apontar algumas questões que elencamos como forma de otimizar o teor da reunião, uma vez que já estivemos presentes em outros espaços, junto à equipe da Secretaria da Fundação José Augusto e Ministério sobre a lei que apontamos a seguir. Primeiro ponto. Partindo da consciência das possibilidades de ampliação no nosso campo de trabalho, com os editais que virão como a LPG no setor audiovisual, gostaríamos que a presente reunião tivesse um direcionamento aos 30% provenientes do Fundo Nacional de Cultura para os editais das outras linguagens, de forma a focar no cerne de nosso fazer artístico e das especificidades da nossa linguagem. Sobre esses citados 30% da FNC, questionamos como a Secretaria FJA estão prevendo a distribuição entre áreas, em especial para o teatro. Desde já, diante das demandas do setor de uma prospecção da relevância e do vulto da atuação dos artistas de teatro do Estado, pleiteamos o valor de R$ 1.500.000 para o setor de teatro, dentre um montante total destinado às outras áreas que não o audiovisual. Terceiro ponto. Serão lançados editais específicos setoriais ou um grande edital que contemple todas as áreas? Entendemos que é necessária a partição para que seja respeitada a complexidade de cada área, a partir das demandas setoriais específicas. Como a Secretaria estão pensando a distribuição de valores no que diz respeito à questão territorial? Haverá distinção entre região metropolitana de Natal e interior? Os territórios da cidadania serão levados em consideração? Ponto 5. Como está sendo planejado o gerenciamento dos 20% das ações afirmativas para a população negra e 10% para a população indígena? Que dispositivos estão sendo pensados para a garantia da destinação desses projetos aos sujeitos que realmente se encaixam nesses critérios? Há previsão de utilização de procedimentos como as comissões de heterodignificação? Por fim, qual é o cronograma que a Secretaria, Fundação José Augusto, estabeleceram para todas as tramitações necessárias até que o processo seja realizado, para que os projetos possam ser executados? Diante dessas questões, gostaríamos de propor e nos dispormos para essa composição. A Secretaria FJA, a criação de um grupo de trabalho para pensar e propor os mecanismos ligados à LPG para o teatro, com efetivação imediata e a determinação de uma agenda conjunta para a continuidade desse diálogo, já começando pela definição da próxima reunião, de preferência presencial para os residentes em Natal e online para aqueles do interior, cuja data seja definida ainda nesse encontro de hoje. Isso é muito importante.
Por fim, gostaríamos de informar que a ocasião desta reunião apontou para a retomada da Rede Potiguar de Teatro, que será realizada em breve e provavelmente será o ente interlocutor com a Fundação José Augusto a partir de então. Assim, desejamos que o diálogo seja frutífero, permanente e vivo, colocando-nos à total disposição para o trabalho da Lei Paulo Gustavo e de toda a construção das políticas públicas para o teatro do Estado do Rio Grande do Norte. Alexandre Antas, Alex Martins, Arlindo Bezerras, Bobox Produções, Breno Costa, Bruno César, Companhia Máscara de Teatro, Companhia de Teatro Arte e Vida, Companhia Nascidos da Cultura, Companhia Pão Doce, Cláudio Shakespeare, Comboio de Teatro, Custódio Jacinto, Denilson David, Denis Chachá, Diego Ventura, Diogo Spenny, Dioniso do Apodi, Doc Câmara, Eduarda Rocha, Emanuel Bonequeiro, Emanuel Coringa, Facetas, Mutetas e Outras Histórias, Felipe Fagundes, Fernanda Yamamoto, Francesco Rodrigues, eu, Gisele Carvalho, Grupo Interferência de Teatro, Grupo Teatro Baobá, Igor Gomes, Geison Leonardo, José Isaac, Lourival Andrade, Luciana Duarte, Maria Alice, Meg Cariri Manuauara, Maicon Lima, Mônica Danuta, o pessoal do Tarará, Paula Queiroz, Paulo de Tarso, Pedro Andrade, Pedro Carlos, Petrúcio Gomes, Rafael Teles, Renata Kaiser, Renata Soraya, Rodrigo Bico, Robinho Rodrigues, Totô Teatro, Stephanie Vasconcelos, Tayane Persila, Túlio Siqueira, Trapiá Companhia Teatral, Walter Sá e Wilton Delúcio. Estamos falando em nome de todas essas pessoas e companhias teatrais. Obrigada pela atenção. Obrigada pela carta. E aí, como mais pessoas chegaram, aí só dá uma boa tarde de novo aí, gente que chegou agora, boa tarde, gente, se puder abrir o microfone aí, só abrir o microfone e câmera, só para a gente dar esse cumprimento aí. Oi, boa tarde. Boa tarde, Mari, boa tarde a todos. Desculpa, gente, porque a gente está em circulação e acabamos de chegar no hotel agora. E aí? Acho que... Desculpe interromper, desculpe. Eu só esqueci de uma fala. Essa carta, ela será direcionada para o e-mail de vocês. Ou, se houver outra forma de ser encaminhada, e vocês nos avisem, por favor. Bom, eu acho que é super pertinente as questões de vocês, e é ótimo, porque dá um parâmetro geral. Inclusive, tem algumas das questões, apesar, né, que vocês colocaram aqui, que já participaram de outras questões, nem tudo precisa, mas algumas das perguntas que vocês fizeram tem nessa apresentação que a gente criou. Aí eu peço que a gente foque nela, porém já direcionando por esse caminho, por essas coisas que vocês colocaram, e aí a gente tem alguns pontos que não estão nessa carta, desculpa, da carta que não estão na apresentação. Aí, acabando ela, a gente vai para algum ponto específico que ela não responde e a gente vai para ela. Tudo bem para vocês assim? Razane. Então, por favor, eu peço que coloque a apresentação. E aí, a primeira coisa, tá, enquanto o pessoal está colocando aí, a carta é para a Secretaria Extraordinária de Cultura, Fundação José Augusto. É importante lembrar, gente, que não existe uma Secretaria Extraordinária de Cultura. Por enquanto, existe uma Secretária Extraordinária de Cultura. Não existe um equipamento, pessoas, sou eu. E a Fundação José Augusto, o diretor é Gilson Matias, que, inclusive, né, até pedi para ver se ele pode estar aqui daqui a pouco também, para que ele possa acompanhar, porque ele está com a agenda da Fundação e outras questões no paralelo. Diferente de alguns outros exemplos que o secretário, extraordinário ou não, é também o gestor da Fundação, aqui é diferenciada para que eu possa focar nas políticas públicas e Gilson nos equipamentos, espaços que já, né, existem da própria Fundação e que não dá conta de executar a política pública. Por isso que foi criada essa possibilidade, né, de aqui eu estar, e estamos, né, caminhando para a criação da secretaria, mas aí é um dos pontos da carta que a gente fala já. A Câmara Setorial do Teatro tem 168 participantes no grupo de WhatsApp. Hoje a gente está aqui nessa reunião com 35, e aí eu espero também que, de qualquer forma, como vai ficar gravado,
esse momento, que possa passar para o pessoal, a gente coloca lá na Câmara Setorial, para mais gente acompanhar esse momento, que é muito importante, tá? E a Câmara Setorial é um formato que ele é indicado pelo Conselho Nacional de Política Cultural como uma forma de debate, e isso é exatamente isso. São pessoas, isso que está acontecendo aqui, que vocês, né, trouxeram a carta, se reuniram, e a partir disso esse diálogo se abre, porque são todas as pessoas que dialogam sobre um setor que vai estar junto pensando ele, e não necessariamente esse momento exclusivamente com a instituição, no caso, hoje instituição. E aí, o objetivo, obviamente, é sempre alcançar patamares melhores, políticas públicas, a gente possa desenvolver coisas mais sólidas, e essa carta de vocês é um exemplo prático disso que está acontecendo aqui. Então, isso é uma Câmara Setorial, inclusive a Câmara Setorial é um caminho, e aí eu vou respondendo até alguma coisa assim, bem no sentido que vocês colocam aqui sobre um canal aberto, né, e constante. E aí eu sugiro para vocês, por exemplo, a intenção da Câmara Setorial e da retomada desse momento é sobre também a articulação, e a articulação é tanto da gente com vocês, quanto vocês entre vocês, a gente entre a gente levando as demandas para a governadora, secretário hoje de planejamento, ou de fazenda, porque antes era uma era planejamento, né, e tributação, hoje se fundiu as duas secretarias, assim como as reuniões que a gente tem com o MINC, já tive reunião com o FUNARC, também levando questões do teatro. Então, uma Câmara Setorial, ela serve justamente para a gente dialogar e conversar políticas públicas. Então, eu sugiro para vocês, essa demanda que vocês trazem, de um canal aberto e constante, porque que a gente possa fazer através das câmaras setoriais. Essa retomada agora para Paulo Gustavo, o foco agora da Câmara Setorial é Paulo Gustavo, mas a intenção é que esse diálogo continue acontecendo através das outras questões que a gente tem que trabalhar, como, por exemplo, sim, pensar na política pública estadual. Isso tem que acontecer, concordo plenamente, estamos juntos no mesmo pensamento, e meu objetivo aqui é dialogar, trabalhar para que isso aconteça, porque uma coisa é a política federal, outra coisa é a política estadual. E aí, dentro dessa Câmara Setorial e de uma constância, tem Ronaldo, que é do teatro, inclusive eu esqueci de apresentar algumas das pessoas que estão aqui na sala. Por favor, Juliana, aí com a câmera. Então, tem Ronaldo que você tem que ver lá para ver o que está passando lá, senão você não vai conseguir ver o que você está filmando. Isso, então, são algumas das pessoas que aqui estão: Ronaldo, que é do teatro, Arthur, que está intensamente na Paulo Gustavo, Messias, que também vem do teatro, né? A Rosa, que está aqui, que é da comunicação, Débora, que está como chefe de gabinete, que também veio do teatro, a Juliana, que está aqui atrás das câmeras também, que veio somar a equipe da gente. Então, o tema teatro aqui é debatido, é considerado, e a gente tem que fazer isso ser uma constância. E a Câmara Setorial é um caminho para isso. E a intenção com a Paulo Gustavo é que esses diálogos estejam acontecendo agora, e sim, eles estão bem extensos, é 1 mês de diálogo. Algumas pessoas colocam: a gente não aguenta mais esse diálogo, porque ouviu falar. Avalie quem está do lado de cá fazendo isso, conversando, tudo, mas é necessário, porque é justamente, né, esse é um caminho de política pública. E aí fica a sugestão da Câmara Setorial, vocês estão falando, né, no retorno da criação da Rede Potiguar de Teatro, e aí eu acho ótimo também, porque isso é organização, é sociedade civil organizada, e a partir disso ajuda, obviamente, uma gestão a pensar propostas, a fazer demandas e caminhos, porque já vem amadurecido também, vem debatido, vem amadurecido, muitos pontos são colocados. A gente está falando em teatro, mas teatro tem, como toda outra expressão artística, tem as suas particularidades, né? Tem o tamanho dos grupos, tem a história dos grupos, tem se é de rua, né? Se é um teatro realmente, né, de palco, se é algo mais escolar, se é profissional. Então, de fato, essa articulação eu acho ótima e fico feliz pela Rede Potiguar Teatro estar voltando, porque eu acho que toda forma de organização para a cultura só vem a somar. E aí coloco como proposta, a partir de um calendário, sim, que a gente pode colocar aqui, e aí Ronaldo, que é do teatro, né? Ele vem para pensar as ações de teatro também, é o coordenador de teatros, só que aí
da Fundação José Augusto. Inclusive, na prática, olha a diferença, gente. Eu estou como secretária extraordinária de Cultura, sim, criando uma secretaria, de fato, e para isso estão vários trâmites, que eu nem vou entrar nesse parênteses agora, para não desviar, e daqui a pouco a gente volta, pode falar sobre isso daí. Mas a Fundação José Augusto, ela é responsável pelos equipamentos. Então, são 4 teatros de responsabilidade do diretor de teatro. Então, no fundo, é o Teatro Alberto Maranhão, né, o Adjuto Dias, que a gente está reformando, né, ele está passando por obra agora, para que ele volte a existir e a viver. O TCP, o Teatro de Cultura Popular, Chico Daniel, que uma das propostas é transformá-lo num cine-teatro, também dialogar com vocês sobre isso, como é que vocês veem isso daí. E o Teatro Lauro Monte Filho de Mossoró, que a gente está em diálogo com o BNB para fazer uma ação conjunta para transformar ali no Centro Cultural do BNB, utilizando-o como teatro, obviamente, principalmente, e outras ações que possam ser fomentadas pelo BNB. Isso são os teatros, os lugares físicos. E algumas das coisas que foram colocadas é realmente política pública, que a gente vai fazer com cada espaço. Mas o ideal era a gente já ter uma Secretaria de Cultura, e a intenção é que o ano que vem a gente tenha essa Secretaria de Cultura de fato, tá? Porque orçamento a gente só tem para o ano que vem. Como eu vim para cá como secretária extraordinária no dia 1º de fevereiro, né? Então, o ano fiscal já tinha, inclusive, iniciado. A gente está trabalhando, está fazendo o caminho para que o ano que vem tudo isso aconteça. Porque, imagina, um cargo como o de Ronaldo, de coordenador de teatros, na secretaria deveria e teria que existir alguém pensando na política pública de teatro. Já que Ronaldo, por exemplo, tem várias questões que são físicas também, vocês sabem. O teatro inundou, o ar-condicionado não está funcionando bem, a pauta, que são muitas pautas, existem as demandas que são físicas, o espetáculo, quem entra, quem sai, e uma política pública, de fato, para ele acumular essa função, para a gente acumular, né, essa função de uma política pública, a gente sabe que em horas do dia não é possível. E aí, por isso, a Fundação, ainda, né, a Fundação com esse foco dos espaços, a necessidade de se criar uma Secretaria de Cultura de fato, para que a gente tenha outro ser pensando também em políticas públicas, não que não se pense, não que se não dialogue, tudo, mas uma questão humana mesmo. E aí, todo mundo aqui é da cultura, todo mundo tem um pensamento de raciocínio de produção e sabe que quando a gente tem mais pessoas nos lugares certos das funções, a coisa vira mais profissional. Quando a gente tem menos gente fazendo muitas coisas, é menos profissional, porque a pessoa está se dedicando a muita coisa ao mesmo tempo. E aí o Gilson chegou aqui também, e aí daqui a pouco vai poder comentar, ele está terminando de engolir aqui a comida dele também, já leu a carta, mas colocando a Câmara Setorial como o caminho de agora, Ronaldo como representante do teatro, a gente coloca também nesse momento de agora, né, alguém representando a Lei Paulo Gustavo, para que possa dialogar e sim vocês trazerem as questões específicas sobre isso e não só sobre a Paulo Gustavo. Colocar um calendário, fazer algo... Sim. Espera só um minutinho, isso. E aí que Gilson estava fazendo pergunta aqui, gente, desculpa. E aí, pronto, então esse assunto. Aí vamos para o... Já foi um comentário da carta e depois vocês podem trazer, porque, bom, como foi a carta, eu acabei esquecendo de falar da metodologia, normalmente a gente faz essa apresentação inicial e vou fazer aqui em diálogo com a carta, depois a gente abre para até 5 minutos por pessoa, né? A cada 3 pessoas eu faço as respostas daqui ou alguma outra pessoa também, e a gente vai dialogando melhor, escutando vocês nesse segundo momento. E como houve a provocação também aqui de diversas questões, e estou trazendo para vocês também algumas perguntas, vocês podem tanto se pronunciar no chat, quanto nesses 5 minutos, e se não for suficiente, porque a carta vai além da Paulo Gustavo, a gente faz essas adequações, certo? E aí peço que vá para o slide seguinte. Então, da Lei Paulo Gustavo em si, conforme vocês, né, já colocaram, 70% vocês sabem que vem para o audiovisual, 30% para as outras artes. Só que a Paulo Gustavo, diferente da Aldir Blanc, ela vem também com um recurso operacional de 5%. O que é esse recurso operacional de 5%? Por favor, feche a porta, porque o pessoal fala muito alto e eu não consigo falar aqui com
volume ali fora. A gente tem aqui, ó, 27 mil audiovisual, 27 milhões, 9.988 outras linguagens, e esse recurso operacional de R$ 1.988,89. Esse recurso operacional é para contratar uma plataforma por todo o período de execução da Paulo Gustavo, para seja o mesmo lugar onde a gente vai colocar os editais, vocês vão escrever os projetos lá, ali vai acompanhar em que fase está o projeto, a nota que o parecerista dará para você. É nesse lugar que os pareceristas também acessam os projetos. É um local de tira dúvidas também. Lá a gente vai colocar alguns cursos, de acordo com o edital também, por exemplo, como se inscrever um projeto. E na plataforma tem um outro produto também que a gente está contratando, que é para cadastro de profissionais, tá? Para que os artistas, os produtores, as produtoras, os fazedores e fazedoras de cultura, seja do ponto de vista do conteúdo artístico ou técnico, possam se cadastrar. Inclusive para a gente saber onde é que estão pessoas que a gente pode contratar para os editais. Essa plataforma, nós aqui já tivemos diálogo com 7 plataformas distintas. Só que qualquer passo burocrático de contratação, de solicitação, de abertura de diálogo burocrático só pode acontecer quando o recurso da Paulo Gustavo chegar, e que ainda não chegou. O plano de ação está lá, está aprovado e o recurso vai chegar. Então, existem alguns passos burocráticos, e eu sei que está todo mundo super ansioso com a Paulo Gustavo, conforme vocês colocaram. Já se passou meio ano, não só para questões estaduais, mas como federais também. Já se imaginava que nessa altura do campeonato a Paulo Gustavo estaria funcionando, mas creiam, e aí, não, por mais que o nosso coração fique doido para ela acontecer, existem coisas que estão sendo definidas, tá? Existem normativas, inclusive, que estão sendo colocadas ainda, e passos já mudaram no caminho. Mas, trazendo a questão da plataforma, então, já analisamos, já temos orçamento. Quando o recurso chegar, aí sim a gente consegue fazer o trâmite burocrático para a plataforma, que é o tempo também que os primeiros editais ficam prontos, e a intenção é que os editais fiquem prontos entre agosto, na verdade, no Brasil, a média é entre agosto e outubro. E aí, depois falamos sobre os editais, quando falar lá na frente também. E qualquer dúvida, algo que eu estou colocando depois, qualquer coisa vocês perguntam, caso eu esqueça, tá, gente? Que é para focar aqui nesse ponto. Então, até porque vocês perguntam aqui na carta, como que está um pouco do planejamento. Desses 27 milhões para o audiovisual, obviamente que vocês podem dialogar, 9 milhões para as outras artes, e eu estava aqui nessa questão operacional, que é também, a gente vai fazer termo de cooperação com a UERN, com o IFRN, para haver pontos da Paulo Gustavo nos campi dessas instituições, para que pessoas possam ir até lá e tirar dúvidas da Paulo Gustavo. Através da UERN, a gente está fazendo também um diálogo sobre busca ativa, eles estão fazendo uma pesquisa sobre comunidades quilombolas, como a gente chega nessas comunidades, uma vez que 20% da Paulo Gustavo destinado a pessoas negras. A intenção também é que a gente tenha pessoas dos institutos federais ajudando as pessoas a fazer projeto, a um escritório de tirar dúvidas, ajudando também aquelas pessoas que não têm experiência na escrita, apenas na oralidade, como os mestres e mestres da cultura, transformando o que é áudio em palavra, e colocando no formato do edital, porque para quem é parecerista sabe da importância de poder comparar, você conseguir ler a justificativa, olhar o cronograma e ver o orçamento ali, e às vezes só o áudio, se você escuta tudo, você fica com uma dúvida de algo que já passou, então ter gente para fazer isso também. Pareceristas também vai ser pago, né, por esse montante, além de uma série de pessoas que vêm para fomentar a Paulo Gustavo e ajudar ela a acontecer. Enquanto secretária extraordinária de cultura, eu coloco para vocês que esse é um recurso fundamental, até porque a Fundação José Augusto e as questões de equipamentos, tudo isso, na Audi Blanc, todo mundo da Fundação José Augusto voltou-se para a Audi Blanc, porque os equipamentos estavam fechados, não estava acontecendo. Agora, a vida voltou, e as pessoas, cada ser humano que está aqui na Fundação José Augusto está fazendo a sua questão, que já é a questão a qual a Fundação existe.
E, inclusive, para as secretarias municipais, esse é um recurso fundamental, porque a gente sabe quantos municípios o secretário de Cultura é também de um monte de outras coisas e não dá conta sozinho. De forma que a Aldir Blanc vai seguir esse mesmo caminho, e a gente está falando da Paulo Gustavo esse ano, 5 anos de Aldir Blanc, então são 6 anos de uma cultura, de um investimento em cultura que a gente mesmo não vivenciou, certo? E aí, eu peço que vá passando aí, por favor, que aí quando chegar lá no tópico outras linguagens de novo, eu dialogo. Bom, conforme vocês colocaram, como a maioria de vocês, né, já conhece, vou ser mais rápida nessa parte aqui do audiovisual, mas acho que é importante pontuar algumas questões do teatro, porque o teatro não está distante do audiovisual. E 18 milhões 352 para o setor audiovisual do Rio Grande do Norte é também fomentar o setor de teatro. Por quê? Vocês podem tanto participar, obviamente, da coisa mais a ponta do iceberg, que é ator, atriz, de curtas, médias e longas que possam acontecer aqui. Mas também podem desenvolver roteiro. Né? Quem trabalha com a questão autoral pode desenvolver roteiro para teatro, para audiovisual. Pode também, a gente tem a categoria videoclipes, né? Vai ter edital para videoclipe. E aí, mais um caminho que vocês podem atuar, seja encenando, seja escrevendo roteiro, seja dirigindo. Há muitas formas de dialogar. Eu venho do audiovisual, e aí vi e cresci vendo um setor do teatro que era, né, mais articulado do que o do audiovisual, era super organizado, a gente se espelhou no teatro, para também poder se articular, e os primeiros filmes, né, foram feitos muito na brodagem de vocês do teatro, que vinham, às vezes, vi isso acontecer com vários amigos, sem cobrar cachê, ali na brodagem para o audiovisual acontecer, então o momento continua, de total integração, e é muito lindo ver vocês falando da Rede Potiguar Teatro voltar também, porque é cada segmento se organizando e juntos andando, né? E tem também a possibilidade de outros formatos de produção audiovisual, que é onde entra também vídeos experimentais, e aí de forma que vocês também dialogam diretamente com essa categoria, tá? Então, esse é um dos caminhos que, dentro da produção, o teatro dialoga diretamente. Porque a grande questão da Paulo Gustavo, como é 70% para audiovisual, como as outras linguagens fazerem parte disso tudo. E vocês, né, do teatro, então, está aí completamente junto. Aí o outro inciso que é para as salas de cinema, uma das coisas, por exemplo, para vocês entenderem como é que está esse processo da criação da Paulo Gustavo. A lei foi do ano passado, mas ela foi regulamentada em junho desse ano. Na regulamentação, quando teve a lei em junho do ano passado, colocava que para ser sala de cinema, por exemplo, tinha alguns requisitos. Quando veio a regulamentação, e aí eu peço aqui, daqui a pouco eu faço os comentários, por favor, e aí eu peço as perguntas para mim para eu responder, certo? E aí, quando foi a regulamentação, foi aberto a questão de sala de cinema. Inclusive, quando teve a presença do MINC aqui, que alguns de vocês estavam presentes no Sebrae, foi colocado que qualquer lugar com aptidão e com habilidade para ser sala de cinema poderia concorrer ao edital. Só que uma cartilha do MINC da semana passada já deu outro direcionamento, que colocou que apenas lugares já existentes e apenas lugares que já exibiram filmes podem concorrer nesse inciso daí. De forma que a gente que estava procurando diversos lugares do Estado para poder fazer um cinema, um cine-teatro, né, que o entendimento sempre foi ter um lugar para mais de uma possibilidade, já não é permitido ser um lugar que nunca teve, por exemplo. Como a gente até pensou no auditório da Rampa, que está sendo entregue agora, né, que existe, que a gente está se mudando para lá enquanto secretaria também. Mas só o TCP, ele se enquadra dentro dessa possibilidade, aonde parte dele... E aí sim, a gente vai colocar para as perguntas, Alessandra. Quando chegar no tópico políticas afirmativas, é onde a gente abre para perguntas, e vocês podem levantar a mão, aí a gente termina a apresentação e aí as perguntas são feitas, tá bom? De forma que o TCP, que tem esse registro, que tem essa história, é que conseguiria colocar. As casas de cultura, algumas delas, as que tiveram exibição, certo? Então, um problema é que quando a Lei Paulo Gustavo foi empenhada no final do ano passado pelo governo federal anterior, foi empenhada apenas como custeio.
E custeio não permite que se compre equipamentos permanentes. Foi algo que o MINC só foi bater o martelo nisso mesmo duas semanas atrás. Até então, inclusive, a própria Prefeitura de Natal, conversando com o Daniele Brito, também tinha um entendimento, e não só a gente, todos os secretários de cultura, porque a gente está se reunindo constantemente por causa da Paulo Gustavo, de que poderia se comprar um equipamento e, de fato, deixar um cinema para a cidade. E aí já foi visto aqui que não é possível, e a gente está vendo outros caminhos, inclusive, que é licitar uma possibilidade de uma empresa que utilize os equipamentos, a gente pague por isso, que seria o tempo, então, de se organizar para ter os próprios equipamentos. Mas isso tudo, gente, já foi algo que foi mudando com o jogo andando, tá? E a intenção é abrir também para a possibilidade de cinemas itinerantes. E sim, então, esse recurso, a gente conseguir reformar o TCP, e aí o TCP, o Teatro e Cultura Popular Chico Daniel, viraria um cine-teatro, com lugares tanto para o cinema quanto o teatro, e o que é o TCP também, que sempre foi um lugar também de abertura de outras expressões artísticas. Então, queria até saber de vocês essa opinião, como é que vocês veem isso. Podem colocar aqui no chat, por favor, para a gente poder ir acompanhando, depois nas suas falas, porque isso é um momento de diálogo, tá? Até quando coloca, as coisas estão definidas, isso é um momento de diálogo, a gente está conversando justamente para fazer essas adequações. E assim como o teatro, cada categoria tem suas especificidades, a gente está conversando com cada uma para pegar essas informações, juntar tudo e tentar ser o mais equilibrado entre todas as solicitações, tá? Aí, próximo inciso, por favor. Nesse inciso daí, entra, por exemplo, formação. E formação é algo que vocês podem também ser beneficiados diretamente, porque serão editais abertos para quem quer se formar em audiovisual ou para quem é do audiovisual e precisa se especializar. Afinal de contas, a gente nunca para de estudar. Então, vocês podem propor também questões, dentro dessas questões, desses cursos, do edital, alguma coisa voltada à atuação, certo? E aí, pode se perguntar, poxa, mas por que aqui, Mária, a Fundação, o pessoal já não vem com uma proposta? Porque a Paulo Gustavo não tem essa dinâmica de ter uma proposta. Nós temos opinião formada sobre tudo. A gente tem referências. Nós, secretárias de cultura, estamos conversando, pensando um caminho comum, mas a Paulo Gustavo coloca esse momento de escuta, e ele é fundamental. E aí eu gostaria de trazer um parênteses para vocês também, que até responde alguma coisa da carta, que é em relação ao tempo. Inclusive, pelo próprio cronograma e pela legislação da Paulo Gustavo, esse diálogo estaria acontecendo depois que o recurso tivesse chegado aqui. Mas a gente entende a urgência e a celeridade que isso deve acontecer, porque a expectativa era que já tivesse rolado, de forma que a gente está adiantando essa parte para quando o dinheiro chegar, a gente já ter passado por esse momento. E aqui no Rio Grande do Norte, na Audiblanc, foram criadas 16 câmaras setoriais. E aí não é justo eu chegar, enquanto secretário extraordinário, justo chegar enquanto diretor da Fundação José Augusto, e não dialogar com essas 16 câmaras setoriais, porque isso é continuidade, isso é política pública. Política pública, a gente parte do princípio de onde tem, e tem sido super necessário. Existem algumas mega carentes de informações e de caminhos do que foi fundamental para a gente pensar as nossas estratégias, a gente continuar vendo os caminhos que a gente está traçando através dos termos de cooperação com as instituições de ensino. E a gente vai fazer editais, e esses editais não vão ser lançados de uma vez, até porque, se você lança todos os editais de uma vez, vai ser mais complicado para todo mundo se inscrever. Então, um dos primeiros editais é de formação, e aí é onde quem quer entrar no audiovisual pode ter a possibilidade de fazer algumas dessas ações. Nesse inciso daí, também prevê cineclube, que é a exibição de filme com bate-papo, e também festivais e mostras de cinema, aonde vocês também podem pensar mostras temáticas e filmes temáticos do teatro, e a partir disso propor as próprias ações com o foco do conteúdo do teatro, porém, para esse inciso 3, o produto principal realmente é cinema, audiovisual, curta, média, longa, porém, o festival, por exemplo, o festival, a mostra, de fato é de cinema, mas vocês podem também dialogar sobre teatro, tem um foco de teatro no recorte dos filmes, certo? Próximo, por favor. Esse recurso daí é para circulação, então, vários de vocês que aqui estão já participaram de curta, média e longa do Rio Grande do Norte.
E a intenção é que a gente faça um edital de circulação, e isso seria feito em conjunto com outros estados do Brasil, para que os filmes já existentes possam circular, possam ser, já teve reunião com a Empresa Brasileira de Comunicação, com a EBC, de forma que cada estado seleciona uma quantidade X de conteúdo para ser colocado dentro de um drive comum, aonde todos os estados que fizeram um edital vão poder utilizar as TVs públicas, tipo TVU, TV Assembleia, TV Câmara, qualquer TV pública vai poder usar esse conteúdo por um período X de tempo, sabe? E por uma quantidade X de vezes também, que estamos planejando para 2 anos, 12 meses. O que é que isso interfere na vida de vocês? Então, vai ser pago pela circulação dos filmes. E aí a intenção é que, por exemplo, esse dinheiro da circulação não vá só para o diretor e o produtor executivo. Esse é um recurso que pode ser dividido entre as pessoas que participaram do filme. É algo que pode ser acordado também, saber a opinião de vocês, tem que ver também, porque às vezes o próprio diretor investiu recursos para isso, quer que a partir do filme ele vá circular em outros lugares, mas é algo que pode se abrir ao diálogo, pode-se pensar como isso pode acontecer. E esse recurso é para filmes já existentes. Não vai dar tempo de fazer para Aldir Blanc, para Paulo Gustavo. Por quê? Porque todo o recurso da Paulo Gustavo tem que ser pago esse ano. E a produção de um longa-metragem não vai acontecer nesse tempo. Mas a execução da Paulo Gustavo é em 2024. Apenas alguns projetos vão ser executados esse ano, como, por exemplo, ações formativas, certo? E aí, a possibilidade também de incentivo a filmes que já existem para plataformas digitais. Por favor, o próximo. Que é o que dialoga diretamente com vocês, aí o foco, até pedido para vir para cá diretamente, mas eu acho muito importante, porque nem todo mundo tem o mesmo nível de entendimento de como está a lei, passar por esse caminho, trazendo o teatro como foco. Dentro disso daí, gente, existem muitas possibilidades. Se for ver pelo slide puramente, iniciativas, cursos, produções, manifestações culturais, atividades artísticas culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais ou de plataformas digitais. E a circulação de atividades artísticas e culturais já existentes e, por favor, o slide seguinte, desenvolvimento de espaços artísticos e culturais, de microempreendedores individuais, de microempresas e de pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais. Isso quer dizer que, com esse inciso, a gente pode fazer festival, a gente pode fazer circulação, a gente pode fazer novos produtos, no caso, novas peças teatrais. Então, como isso está sendo pensado, até porque dialoga com o direcionamento dos 30% provenientes do fundo. Tá? Passado do audiovisual, como é que pode acontecer? Então, nós estamos dialogando com cada grupo, com cada setor, para entender quais as demandas de cada um, porque eu concordo que tem coisas que são individuais. Porém, temas como circulação, festival, podem ser temas comuns, de forma que existia um edital onde se garante que todas as câmaras setoriais podem acessar, seriam de forma equiparada, né, que tivesse selecionados do forró de raiz, da capoeira, do teatro, da dança, da música, das artes visuais e todas as outras, com exceção do audiovisual, e que tivesse a proposição de festival. E, enquanto festival, ter recursos para cachê, para todo mundo que vai se apresentar, e, obviamente, questões como transporte, alimentação, hospedagem, as demandas de produção, dependendo do local, aluguel do espaço, mas aí lembrar que, pela Lei Paulo Gustavo, as contrapartidas, elas devem ser, essas ações feitas pela Paulo Gustavo, elas são gratuitas, abertas, mas às vezes tem espaços que mesmo gratuito, aberto, né, se teria alocação de espaços. Então, aí são alguns dos caminhos, novos espetáculos, onde existir um edital comum, onde todas as expressões artísticas pudessem acessá-lo, porque de forma que, sendo o mesmo edital, fica mais fácil migrar, tipo assim, não existiu, mesmo que a gente coloque uma quantidade equiparada, X, para todas as expressões, se um ou outro não usar, poder migrar o dinheiro dentro do próprio edital. Isso não impede de haver editais específicos, a gente só tem que ver que, juntando todas essas demandas, e aí absorvo, trago, agradeço essas demandas do teatro, mas a gente também está recebendo de cada um
E a intenção é, passado esses primeiros momentos do diálogo, em julho, a gente trazer uma proposição a partir dessa realidade individual de cada um dos segmentos, tá? Mas o teatro coloca, não, a gente quer um edital específico, obviamente que pode se demandar. No fundo, muitos grupos começaram colocando, a gente quer um edital específico, mas é entender também se existem outras que podem ser mais gerais e que vários podem participar. Se o teatro vai ter um edital específico, então a gente teria que ver, por exemplo, não estaria nas possibilidades dos outros, ou seria paritário. É só para a gente, esses diálogos, nos ajudar a entender o caminho que vocês querem, mas pelo que a gente está vendo, existem muitas demandas comuns. Obviamente que cada setor tem as suas características, porém existem muitas coisas em comuns também, e seriam alguns recursos diferenciados de acordo com a categoria de cada um. Mas a intenção é que esses 30% possa ter editais comuns para diversas categorias, certo? E aí, deixa eu ver alguma outra coisa que até dialoga com a carta, isso aqui foi. E aí vocês fazem um pleito de 1.500.000 para ser utilizado pelo teatro, e aí, pleito recebido, porém, hoje eu não posso dar essa resposta porque a gente está dialogando com todos os outros setores, está entendendo quais são as demandas de cada um, e a partir disso poder falar, olha, é possível atender aqui, desses 1.500.000, né, daqueles 9.988.000, será que as outras quantidades dariam para fazer as questões todas dos outros? E uma outra coisa, desses 1.500.000, o que vocês propõem que seja uma prioridade? São novas peças teatrais, circulação. Então, como vai ser criado esse grupo de trabalho? E vocês também podem se organizar, se articular e vir com uma proposta, né, do que é prioridade, inclusive essa escuta para isso. Em cada reunião que a gente sai, a gente tem um grupo que está anotando as questões, os direcionamentos, para que seja um caminho para a gente, porque isso serve como um balizador do que a gente tem que fazer. E aí vocês perguntam aqui, e por isso eu estava falando sobre isso, serão lançados editais específicos, setoriais, ou um grande edital que contemple todas as áreas? Eu acho que não seria um grande edital, mas alguns editais. E aí, por que eu coloco acho? Não porque seja um achismo, não sabem o que está falando, não, porque a gente está num momento de diálogo. E até fechar esse ciclo e a gente juntar todas essas informações, que são extremamente pertinentes, a gente está trabalhando com direcionamentos, não com certezas, certo? E aí vocês colocam a necessária partição, respeitar a complexidade de cada área. E aí é por isso que a gente está conversando com cada área e vocês trazendo essas complexidades também para a gente, tá? Pode ir, por favor. E aí, dentro dessa questão, vem as ações afirmativas. As ações afirmativas, que aí dialoga com a pergunta 5. Como está sendo planejado o gerenciamento dos 20% das ações afirmativas para a população negra e 10% para a população indígena? Pergunta sobre os dispositivos, bancas, tarará. Sim, então, isso a gente sabe da importância, é extremamente importante não fazer o que foi feito ao longo do tempo, deixar as pessoas à margem, uma vez que, ou historicamente, por níveis de educação, a gente entende, ou pela própria força da linguagem, que uma série de grupos e pessoas ficaram sem vez e sem voz. Às vezes, a própria questão geográfica, descentralizar da grande Natal para ir para o interior, já é uma forma de ação afirmativa. E sim, a Lei Paulo Gustavo prevê esse quantitativo que vocês colocaram. Parte da resposta, né, já aconteceu quando eu falei que a gente está em contato, e o termo de cooperação, que apenas quando o recurso da Paulo Gustavo chegar, a gente pode, de fato, assinar, né, fazer isso, para que a UERN ajude a gente nessa busca ativa de encontrar essas comunidades quilombolas. A gente, além desses diálogos por expressão artística, a gente também começa amanhã os diálogos por segmentos, o diálogo com a comunidade indígena, com a comunidade quilombola, LGBTQIA+, mulheres, juventude, porque pessoas com deficiência. Esses são grupos das ações afirmativas, para que essa demanda também venha deles. Afinal de contas, as pessoas com deficiência, por exemplo, têm um lema, que é nada sobre nós sem nós. E isso vale para o teatro, vale para o audiovisual, vale para o forró da raiz, vale para os indígenas, e por isso essa série de diálogos. São 25, na verdade, é um mês, porque tem os finais de semana, mas a gente está falando de 21 dias úteis de diálogo 2 vezes por dia, tá?
Isso, obviamente, serve de balizador, inclusive, para as ações da secretaria. E 21 dias é o tempo, a psicologia coloca que 21 dias é um tempo que um ser humano precisa para fazer com que alguma coisa deixe de ser estranha e passe a virar ok na sua vida. Muitos programas de tratamento, se livrar das drogas, essas coisas, tem lá 21 dias. Quem assistiu o filme da Sandra Bullock fala isso, 21 dias. Então, eu acredito demais que 21 dias de diálogo, todo dia, a gente conversando com cada setor, com cada segmento, a gente possa fazer a diferença da cultura do Rio Grande do Norte e a gente transforme esse raciocínio. Porque uma outra coisa também, gente, vocês trazem aqui, já passou, já estamos no meio do ano. Estou aqui, Gilson está aqui, vai falar daqui a pouco também, mas as questões políticas e demandas da cultura são de anos. A gente está falando de questões, né, ações que estão desativadas há anos, uma política pública que não funciona há anos. A maioria de vocês é articulado, é inteligente, é estudioso, sabe disso, que a gente não vai conseguir em meses resolver uma questão que é histórica. Então, a gente está caminhando para tal, e a melhor coisa é a cabeça do travesseiro, sabendo o quanto é feito todos os dias para que isso aconteça. Do ponto de vista, acho que foi ótimo ter Gilson como parceiro aqui, de forma que a gente consegue centrar nessa política pública, Gilson centrando nas questões dos equipamentos, das demandas do dia a dia, e, obviamente, a gente trabalhando de forma conjunta. O exemplo do teatro que eu dei antes, não existe política pública sem equipamento, equipamento sem política pública. E esses diálogos, né, são importantes para tal. O IFRN, a UERN, esses diálogos vão nos ajudar a chegar nessas respostas específicas. Mas por que não aconteceu antes? Porque, inclusive, gente, a Paulo Gustavo não está nem fechada. Existem regras que ainda estão sendo colocadas. O MINC ainda vai divulgar a instrução normativa específica das ações afirmativas e a instrução específica da acessibilidade. A gente ficou aguardando toda essa documentação chegar para que os diálogos fossem, de fato, a partir de documentos e finalizações. Por quê? Porque tem gente que já colocou. A Mari, lá no Sebrae, disse que o meu lugar poderia virar cinema, mesmo que não tivesse virado. E depois ela mudou de ideia. Não é Mari que mudou de ideia. O MINC mudou o documento. Então, a gente estava querendo que a areia baixasse, a gente olhasse, ok, então é isso, a água agora eu consigo enxergar tudo. E a partir disso a gente fazer esses diálogos dizendo isso pode, isso não pode. Mas o recurso, né, não chegou ainda e a gente resolveu adiantar os diálogos, porque sabe que depois que chegar vai ser aquela agonia para ir o mais rápido possível também, apesar que, como dito, tem trâmites burocráticos que só podem ser feitos depois dele chegar, mas não tem como a gente adiantar coisas. E é importante também colocar que o Rio Grande do Norte, a gente está articulando também para que esse recurso chegue nos municípios, não só a preocupação da gente do Estado. A gente está andando, a nossa equipe está circulando pelo Estado do Rio Grande do Norte, está fazendo essa busca ativa para que nenhum município fique de fora. Inclusive, essa é uma matéria recente da Folha de São Paulo, onde o Rio Grande do Norte estava em 4º lugar nos municípios que já se inscreveram na Paulo Gustavo, só faltavam 20, a nossa equipe fez uma reunião com os 20, juntamente com o MINC, para saber qual era o problema de cada um, para a gente ajudar a resolver. Tem até o dia 11 de julho, a gente não quer deixar dia 11 de julho, e está todos os dias monitorando esses 20 municípios que ainda não têm. Por quê? Para que a chance de cada um que aqui esteja aconteça tanto no município quanto no Estado. A gente já teve reunião com a CEMGID, que é a Secretaria de Mulheres, Juventude, Igualdade Racial, Direitos Humanos, para que eles também possam atuar com a gente nessa busca ativa, para que esse público aqui das ações afirmativas, eles possam, de fato, e lá todo esse segmento aqui tem gente, tem setor preparado para dialogar, e eles também já estão com a gente nesse processo. O Conselho Estadual de Igualdade Racial também já está com a gente nesse processo, com orientação. A gente está dialogando com instituições externas, como, por exemplo, o Ministério dos Povos Originários, para ajudar com orientação, e tudo isso enquanto aguarda a normativa chegar. Antes da gente dizer, vai ser exatamente assim, porque se a normativa não chegou, a gente não pode dizer o como vai ser exatamente. Apesar do regimento dar alguns direcionamentos, mas, porém, lembrando, o regimento colocava que qualquer lugar poderia ser sala de cinema, e a cartilha da semana passada mudou essa leitura. Então, por isso também que a gente ainda está pisando nesse chão que é um pouco ainda não estável, certo? E aí eu peço que a Adler possa trazer as informações complementares também, não sei se ele está aí, enquanto isso vai para os slides seguintes, por favor, só para poder a gente passar.
E aí, que é a outra questão importante, gente. Essas políticas afirmativas, 20%, 10%, podem vir em formato de cota, podem vir em formato de edital, podem vir com pontuação diferenciada, e é isso que a gente está dialogando, e esse assunto especificamente, ações afirmativas, nesses momentos com os grupos e as diferentes realidades, é que a gente vai, de fato, né, bater o martelo e colocar a proposição. E, conforme dito, a gente está dentro do cronograma e ainda adiantando um passo que poderia ser vindo depois, certo? Por favor, pode ir para os próximos de ação afirmativa. E aí só foi colocado já nos slides, e aí eu peço que Adler, por favor. Adler, tudo ok aí para você falar? Ok. Aí peço que você... Consegue me ouvir? A questão, sim, estamos vendo e ouvindo. A questão da banca de Ok. identificação, tá? Que a gente vai colocar, e essa comunicação também com as outras instituições que vão poder, né, de fato, garantir que essas políticas afirmativas sejam inseridas da forma como planejado. Ok. Boa tarde a todos e todas. Me chamo Adler Barros. Sou um homem de 38 anos, pardo, uso óculos, cabelos longos, barba, e estou com camisa verde e no fundo da parede, uma parede branca. Então, eu faço parte do setor de Identidade e Diversidade Cultural da Fundação José Augusto, né? Nossa tarefa é exatamente trabalhar a inclusão, né? Garantir mecanismos de inclusão dos povos e comunidades tradicionais, né? E de toda a diversidade cultural, mulheres, juventude, LGBTs, pessoas com deficiência. E, no caso específico, né, desses mecanismos de inclusão, a secretária Marilane já citou a questão das cotas, né, dos 20% para negros e negras, no mínimo 10% para pessoas indígenas, e também que a gente precisa garantir, né, dentro da Lei Paulo Gustavo, conforme o inciso que fala sobre as políticas afirmativas, a inclusão também de indígenas, ciganos e pessoas nômades, circense, LGBTs, mulheres, e nesse sentido, a gente vem trabalhando, como a secretária falou, esse diálogo permanente com as instituições que fazem, né, exatamente o debate sobre a política de promoção da igualdade racial, né, como o Conselho, a própria COEPI, que é a coordenadoria, né? E Acho que o Adler caiu. E aí, gente, de qualquer forma, então, né, eu vou dar continuidade, que eu não sei se ele caiu e levanta, mas é vocês entenderem que isso está acontecendo. Essa banca de heteroidentificação também é algo que a gente utiliza, aqueles 5% de recurso operacional. E aí, uma outra questão que também dialoga com a descentralização é como esses recursos vão chegar nas cidades do interior, que é o ponto 4, que vocês trazem na carta também, se haverá distinção entre região metropolitana de Natal e interior, se os territórios de cidadania serão levados em consideração, sim, conforme dito, os próprios campi do IFRN, da UERN, as casas de cultura, a gente tem vários agentes de cultura que estão participando aqui dessa reunião, e eles estão sendo mega treinados, estão super empolgados para serem pontos focais de informação, de ajuda, de escuta, de forma que, de fato, os projetos eles vão além da Grande Natal. Os 10 territórios de cidadania estão sendo pensados, sim, a gente vai fazer pelo menos uma atividade formativa em cada um desses territórios, obviamente que uma é pouco, mas o que é colocar é que vai chegar a atividade formativa nos 10 territórios, coloquei no mínimo uma, porque significa que vai chegar. E tem território que, de acordo com a quantidade de pessoas e locais, a gente vê como fomentar. Na Audi Blanc, por exemplo, na parte de audiovisual, apenas 5 territórios tiveram projetos inscritos. 5 nem se inscreveram. Então, como 70% é para audiovisual, a gente, tendo esse parâmetro, já vê a necessidade de chegar em 5 territórios que não inscreveram um projeto na Audi Blanc. Isso é um reflexo para diversas outras áreas. Na reunião que a gente teve com o BNB, por causa desse projeto, né, do Teatro Lauro Monte Filho, ser feito essa ação conjunta, né, Gilson está aqui,
estava presente na reunião, já conversamos com a governadora também, estamos tramitando com esses diálogos, conforme dito anteriormente, e do BNB, essa parceria com eles, e eles têm agentes do banco, do BNB, nos 10 territórios de cidadania, e também foi dialogado com eles, que eles vão ser munidos de informação e de material, de forma que possam ser também canais de informação. E, sim, serão selecionados projetos de todos os 10 territórios de cidadania, e por isso que a gente gostaria que inscrevesse projetos dos 10 territórios de cidadania, e a gente está indo lá formar, catucar, para que esses projetos possam acontecer. Na Aldir Blanc, foi 50% para a Grande Natal, 50% para as cidades que não fossem da Grande Natal, e aí a gente pensar mais ou menos esse raciocínio, ou é mais, ou essa quantidade diferenciada. Vale lembrar que na Aldir Blanc, os 50% que não fosse da Grande Natal não foi alcançado, de forma que a fila da Grande Natal acabou andando mais com vários projetos que sobraram do interior. Então, a gente pensar também nessas porcentagens e a partir dessa análise que a gente já tem e que já sabe como que é essa realidade, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe também que várias pessoas não se inscreveram porque ou não sabem fazer projeto, ou não foram acionados na época. Lembrar que a Aldir Blanc ainda estava com Covid acontecendo, não se podia circular, as pessoas não se juntavam, tudo que o pessoal da fundação estava fazendo era de dentro daqui, ou de dentro das suas casas. Sim, essa equipe operacional foi um recurso grande, uma experiência nova, uma burocracia imensa, um medo, porque do lado de lá existia um governo que muitos secretários, secretárias, presidentes, diretores de fundação estavam com medo de ser uma corda para depois se enforcar. Durante um tempo foi o que é que vão fazer, como é que a gente vai ser fiscalizado. Então, foi muita coisa nova. A coisa que mais eu escuto e dialogo nos encontros de gestores de cultura é o quanto a gente adoeceu, quantos servidores e servidoras adoeceram no período da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc, pelo trabalho louco que foi, e vocês sabem disso, porque muitos falaram com o Ronaldo aqui na madrugada, vocês sabem quantas vezes noites foram viradas aqui, de forma que agora, na Aldir Blanc, a gente tem uma outra realidade. E aí que esse recurso e que mais pessoas do interior possam participar. E aí eu peço aqui para voltar na apresentação, para lembrar de vocês a contrapartida. Tá? A intenção é que todos os recursos utilizados na Paulo Gustavo, as questões sejam gratuitas em praças, espaços abertos, ou se espaços fechados que sejam gratuitas, podendo acontecer também escolas públicas, escolas estaduais. A gente está conversando com a Secretaria de Educação, vamos ter uma reunião que está agendada com todos representantes das DIRECs, porque hoje as DIRECs, existe o coordenador de cultura. Então, esses coordenadores de cultura também verem essa demanda, porque tem muita gente nessas reuniões que a gente está tendo, temática, pedindo para se apresentar nas escolas. Então, a gente já prepará-los, dizem que veio da educação também, está acompanhando isso, para a gente já dialogar com a escola, e a escola já saber antes dessa demanda, para ver se a gente já coloca no edital, como que vai ser feito isso, para não ter perigo. Porque, em alguns momentos, gente, em outras câmaras setoriais, foi colocado que procuraram alguma escola do interior e o diretor disse, não, a gente não quer isso não, dá muito trabalho. Então, obviamente, a gente sensibilizar, e há diretores e diretoras e diretoras. Lembrar que a Paulo Gustavo é uma lei que veio do Covid, então ela prevê ainda contrapartida para os profissionais da saúde. Né? Na época não estava se podendo entrar em hospitais, então está aqui na Paulo Gustavo. Vocês fazerem ações teatrais para os profissionais da saúde, levá-los ao teatro, esse recurso pode se pagar pelo aluguel do espaço, leva as pessoas de forma gratuita, ou levar o teatro para dentro dos hospitais, já que hoje já é possível também, certo? A lei também prevê contrapartidas de ações que sejam virtuais, mas hoje a grande intenção e o grande diálogo entre mim e secretários é que tudo seja presencial, porque quando a lei foi feita, a gente ainda estava no Covid, e agora que a Organização Mundial de Saúde declarou o fim da pandemia, não o fim do Covid, obviamente, mas o fim da pandemia, já não há mais a regra que na época do ano passado ainda estava sendo discutido como é que seria, né, esse retorno à segurança dos espaços, já não há a vedação de circulação, de forma que a gente possa focar em questões presenciais, já que é uma demanda que está reprimida, certo? E aí, para um outro ponto que não está aqui na carta de vocês, essa preocupação, e que é fundamental, né, foi ótimo que vocês se preocuparam com
as diferentes regiões, os diferentes públicos de políticas afirmativas, né, como esse recurso vai ser distribuído de forma igualitária, mas, ao falar de forma igualitária mesmo, a gente não pode esquecer das pessoas com deficiência, porque eles correspondem a uma boa parte da população brasileira e são pessoas ativas, são pessoas que merecem estar nas nossas apresentações culturais e que, em linhas gerais, são esquecidos, porque nós ainda vivemos, nós da minha geração, eu tenho 46 anos de idade, vivemos uma realidade em que as pessoas com deficiência não participavam das ações, das festas, eles não saíam de casa, porque dá um trabalho, não vai saber se comportar, o espaço não está aberto para ele. Hoje, né, desde o governo Lula, que foi criado leis específicas para as pessoas com deficiência entrarem nas escolas, entrarem nas universidades, hoje a gente está falando de pessoas de poder aquisitivo. Eu tenho vários amigos que têm deficiência, são cegos, são surdos, são cadeirantes, mas eles são advogados, eles são jornalistas, eles têm grana para consumir, e às vezes eles não conseguem consumir um espetáculo teatral, por exemplo, porque não tem audiodescrição, porque não tem intérprete de Libras. E a Lei Paulo Gustavo, aí peço, por favor, que vá para o slide de acessibilidade, que a Lei Paulo Gustavo, ela vem trazer essa obrigatoriedade. Então, qualquer edital, no mínimo 10% dele é para pessoas com deficiência. Tá? É para ser usado para ações de acessibilidade, não para pessoas com deficiência, mas para ações de acessibilidade, que vem desde adequações no espaço que vocês vão se apresentar, a contratação de profissionais diversos, como, por exemplo, vocês podem ter alguém que vai receber uma pessoa com deficiência, um cego, uma pessoa com deficiência intelectual, e vai conduzir para o local melhor para eles se sentar. Alguma questão instrumental que precise comprar de adequação. A grande questão, o que é que pode se pensar nesses 10%? É qualquer tipo de instrumento, é qualquer tipo de profissional que deixe as pessoas em condições de igualdade, que nem existe a palavra, é equiparidade, porque igual não vai ser, equiparar as oportunidades de todo mundo poder consumir o espetáculo de vocês. Então, uma das principais formas de acessibilidade que a gente pode ter é a nossa atitude, que é a gente se livrar dos preconceitos, dos estigmas e estereótipos que as pessoas com deficiência não consomem cultura e que elas ou não têm grana, não estão lá nos eventos. Não vão... Gente, ser pessoa com deficiência é muito caro. As pessoas com deficiência não circulam de ônibus da forma como todo mundo. Alguns sim, mas muitos têm dificuldade. As pessoas com deficiência consomem várias deficiências, exigem remédios específicos, exigem profissionais específicos, de forma que não sobra recurso mesmo para a cultura. Inclusive, pela Lei Brasileira de Inclusão, deve existir gratuidade nos espetáculos para as pessoas com deficiência e um acompanhante. E aí até que se coloca, poxa, mas o acompanhante pode pagar, só não a pessoa com deficiência, não, porque a pessoa com deficiência, o acompanhante que está lá, normalmente está inserido no mesmo caos econômico que essas pessoas muitas vezes se colocam por remédios, por profissionais e por falta de serviços. E não sobra recurso para a cultura, e é uma lei que a gente nem cumpre no Brasil direito ainda. E a acessibilidade com qualquer dinheiro público deveria, se o projeto tem dinheiro público, seja municipal, estadual ou federal, tem a obrigatoriedade da acessibilidade. A gente, no Brasil, está caminhando para transformar a lei em realidade. Tá? E aí, a gente, a partir disso, a LPG veio para fazer a gente correr e fazer isso realidade, porque não tem mais opção. E aí se coloca, a gente tem profissional específico para isso no Brasil, como é que as pequenas cidades do interior vão se resolver igual em relação a isso? É um desafio e vai ser uma loucura, mas vai ter que dar certo, tá? Então vai ter que dar certo isso acontecer, porque é uma obrigatoriedade. Quando a gente fizer, né, como a plataforma vai cadastrar profissionais, vai ficar mais fácil achar esses profissionais também. No audiovisual, por exemplo, a gente, por causa de 70% é para o audiovisual, tem esses 3 recursos que são obrigatórios: audiodescrição, janela de Libras e legendagem descritiva. Esses 3 recursos dialogam com o teatro do mesmo jeito. Por quê? A audiodescrição é transformar tudo que é imagem em áudio. E isso tanto pode acontecer utilizando equipamentos, né? Primeiro, um audiodescritor, né? Uma pessoa que a gente chama um vidente, que transforma, ele faz um roteiro. Então, a peça teatral, por exemplo, ele recebe o roteiro físico, ele assiste aos ensaios, ele vê o figurino, tudo isso, e a partir disso, faz um roteiro onde ele lê para um cego, porque é o cego consultor, e o cego, que também fez curso de audiodescrição, vai dizer se aquilo está
está entendível, não está entendível, se alguma coisa ficou truncada, faz essa adequação no roteiro, aí vem uma pessoa narrar, e muita gente aqui do teatro também pode ser contratado enquanto narrador e narradora, e grava-se no estúdio em algum lugar. Então, só na audiodescrição, vejam o que necessita de orçamento e a cadeia de profissionais que envolve. E no teatro pode existir o audiodescritor, tanto fazendo audiodescrição através de aluguel de equipamentos também, tipo aqueles de tradução simultânea, ou às vezes, mas isso é um valor mais caro. Normalmente o que acontece também é juntar as pessoas cegas num lugar próximo e um audiodescritor ficar perto deles e estar audiodescrevendo perto, não utilizar os equipamentos. E às vezes nem tem audiodescritor a peça inteira. No começo se faz uma audiodescrição e depois vai pelo som. Mas o ideal é que exista essa pessoa junto às pessoas cegas, tá? No caso do teatro, não é a janela de Libras, mas a Libras, que é uma pessoa, normalmente é uma dupla, né? A recomendação é que a cada 20 minutos mude-se o intérprete pela questão da mão e pelo raciocínio, porque é tradução, você fica usando a cabeça e a mão, e muito tempo pode ficar cansativo. Existem alguns intérpretes que preferem fazer a peça teatral sozinho. Ele diz, não, eu quero fazer só, porque eu já estou imbuído disso, e aí é uma opção que vocês podem, né, também fazer. Como eu venho do Ministério dos Direitos Humanos, também passei por lá, da Secretaria da Pessoa com Deficiência, e vivenciei as reuniões nacionais da música e do teatro em relação à pessoa com deficiência. Uma das grandes questões era, por exemplo, o foco de luz, e Ronaldo quer dar luz aqui, porque para o intérprete de Libras precisa a luz estar nele. E aí muito se questionava, poxa, isso interfere no desenho, né, que é feito para o teatro, para o espetáculo, se colocava isso, mas foi colocado que, gente, existe esse público, né, coloca mais do lado do palco e tem que ter foco de luz, porque eles precisam enxergar bem os movimentos. Do jeito que a gente tem que enxergar bem as letras, os surdos, e que se a gente estiver lendo, né, e se a pessoa que fala está falando perto da gente escutar, os surdos precisam ver os movimentos, e as Libras, os dedos têm informação, as mãos têm informação, então precisa desse foco de luz, e é algo que a gente vai vivenciar, e talvez algumas pessoas aqui estejam vivenciando isso pela primeira vez, essa possibilidade, então tem que ter profissional disso, e aí legendagem descritiva é tudo que é som transformado em letras. Quando a gente, né, assiste um filme de outro país, tem a legenda lá, para o que é falado. Mas a legendagem descritiva para surdo é além disso, é qualquer tipo de som, tá? Um avião que passa, um lobo que uiva, uma criança que chora, uma música que sobe. E aí, no teatro, eu já vi, enquanto, né, participante de espetáculos na Secretaria da Pessoa com Deficiência, espetáculos onde existia um projetor com as informações de legendagem descritiva. Às vezes na beira do palco, outras vezes, quando o teatro permitia, existia uma tela que todo o som estava ali sendo legendado. Porque os surdos não são a mesma categoria. Os surdos, eles ou andam como Libras, como a primeira língua, e assim eles são educados, ou eles são oralizados em português, que são aqueles que são acostumados a ler lábio, que vão para a escola tradicional e que vão lendo. Então, a Libras não necessariamente passa informação para eles. E quem é da Libras, não necessariamente a escrita passa informação, porque o raciocínio da gramática é outro. É tipo quem estuda inglês, que a gente vai invertendo as ordens das falas. Então, são dois raciocínios distintos. E aí, esses três recursos, eles existindo, permitem se comunicar com a maior quantidade possível de pessoas. E aí é algo que a Lei Paulo Gustavo traz, como no mínimo 10%, tá? Para as pessoas com deficiência, e pensar no que vocês estão fazendo também, pensar nesse tipo de público, e aqui foi alguns dos exemplos que podem ser dados. Finalizar esse momento da apresentação, do qual eu creio que dialoguei com a maior parte de questões da carta também, mas tem algumas outras coisas que a gente pode falar sobre o que se fez até agora, nesse meio ano que se passou, que não necessariamente a Paulo Gustavo. Acho ótimo, né, essa carta, porque realmente ela vem de vários olhares, ela permite a gente ver a coisa de diversos momentos. Adequei a apresentação aqui também, e antes da gente começar as perguntas ou os comentários em si, aí lembrando que a cada 3 pessoas, a gente faz uma resposta do lado de cá. Gilson, ele deu uma saída, eu vou pedir, quando ele voltar, ele também fazer uma fala para vocês, porque a carta foi destinada também à Fundação José Augusto, é importante a Fundação
se colocar nisso tudo também. E, antes disso, eu peço só para a gente ir para o assunto PPA, para finalizar essa parte da apresentação, e é muito importante também, gente, que o PPA, quem tiver, por favor, com o celular, que leia QR Code, dá uma olhada nesse QR Code que está aí, ou no chat, tem o link, e é muito importante, do mesmo jeito que passa-se um tempo, para e faz uma mobilização para essa carta, eu peço que vocês parem um tempo e vão no PPA, porque é no PPA também que vão ter as ações da cultura, e lá colocar e votar questões que sejam da cultura de forma geral. Vocês, qualquer pessoa, um PPA participativo, qualquer pessoa pode ir lá e colocar até três propostas ou votar nas propostas existentes. Peço, inclusive, que vote lá na proposta da criação da Secretaria de Estado de fato. A gente está caminhando para isso, mas vocês sabem que também é algo que a gente está conversando, né, com os parlamentares, né, já para sensibilizar. E aí a Jéssica vai só explicar algo rapidinho aí do PPA e a gente volta com o Gilson, que vai dar também um aparato geral sobre a carta, e em seguida a gente começa a responder pergunta por pergunta. Olá a todos, boa tarde. Clicando no link que foi enviado no chat, vai abrir nessa página. Vocês vão clicar no canto superior direito, nesse ícone do bonequinho. Fazer o seu cadastro, caso não tenha, ou então já logar direto. Em seguida, em participação virtual, vocês vão clicar em participar, proposta da população, escolhe a sua cidade, iniciar, e aqui vão ter duas opções. Vocês podem ler as sugestões que já foram dadas e votar em até 3, caso vocês achem interessante, ou fazer sua própria sugestão. Clique em fazer sugestão, escolhe o tema que deseja e descreve a sua sugestão em até 400 caracteres e envia. Então, só clicar no link ou, como foi apontado, o QR Code. Obrigada. E peço, gente, que de verdade, vocês vão lá, coloquem sugestões da cultura, porque é muito importante a gente existir nesses documentos também, tá? E aí, antes de passar para a Gilson, só comentando a última coisa aqui, que é assim desejamos que o diálogo seja frutífero, permanente e vivo. E é sobre isso, gente. A gente está aqui justamente para esse diálogo ser vivo, ser frutífero e dar em coisas. Então, a gente, né, não está aqui para conversar e a coisa não acontecer. A gente está aqui justamente para isso e agradeço já essa disposição que vocês fizeram de organizar esse conteúdo, de trazer para a gente, e do lado de cá, assim continuamos, e que seja, de fato, uma tarde muito, muito, muito proveitosa, e não só uma tarde, mas outros diálogos futuros, e vou passando aqui para a Gilson Bastão. Oi, põe a câmera. Cameraman ou woman. Pode ir falando aí. Ok. Olá, boa tarde. Vocês estão aqui diante de um sexagenário, pardo, careca. Se eu ficasse em pé, teria um perfil hitchcockiano, né? Então, esse é Gilson. E, então, gente, a todos e todas, bem-vindos. Eu acho que quando se tem gente bastante qualificada, se tem documentos bastante qualificados, né? Eu acho que essa inversão de pauta, essa subversão que eu acho maravilhosa, né? Maravilhoso se ter isso, desconstruir para construir, para dissecar, eu acho que é isso que tem que acontecer. Melry já fez a esses comentários e eu dou ok, Mariana, mas eu quero muito mais nesse documento colocar o seguinte: nós estamos aqui de portas abertas, queremos que se invada, que se chegue, e que a gente possa abrir esse diálogo permanente, vivo, como é colocado no documento de vocês. Claro
gente, que nós temos e somos ansiosos por natureza, ávidos por cultura pública, né? E aí nós temos essa oportunidade de receber esse montante financeiro que falta em cada estado, em cada cidade. Então, está todo mundo, né, querendo dinheiro para fazer cultura. Não se tem política pública sem investimento, sem financiamento, e a gente precisa. E vocês sabem muito mais disso, que está no batente, que está no palco, que está, né, no circo, que está em todo e qualquer lugar que queira estar e fazer, né, precisa disso, né, precisa do dinheiro. Eu aqui, como a gente está assim, também ansioso para já lançar esses editais, para entregar esse dinheiro, para ver o acontecer, né? Para ver a população recebendo o produto do seu trabalho. Eu lembro que quando a gente trabalhava com a questão de pontos de cultura, o Célio sempre colocava: mais importante do que o ponto de cultura é o que a população vai receber do ponto, né? Esse produto que está sendo recebido. E a mesma coisa agora, o que o Rio Grande do Norte, o que cada cidade do Rio Grande do Norte, cada rincão, vai, de fato, receber do teatro, do circo, da dança, da música, né? Das mais diversas formas de manifestação cultural. Isso é a forma que a gente tem de se manter vivo, mexendo, né? Desconstruindo, reinventando, né? Você, muitas vezes, torna-nos até uma pessoa chata para quem é do interior, sabe disso, que muitas vezes você insiste tanto, né, nas coisas que você começa a se tornar uma pessoa chata e depois é que começa a perceber que aquela pessoa ela é importante aqui, porque está mais, né, está com uma visão maior, está com uma visão melhor, está querendo isso e está querendo saculejar de fato a cidade. Eu falo isso porque eu sou do interior, não muito distante, mas aqui perto, que é Mipibu, eu sempre fui, né? E gostava de fazer essas coisas, né? Mas, assim, Marilande e todo o pessoal do teatro, eu fico feliz e ansioso, né? E até digo, Mari, em combinações, que toda a memória que está sendo colocada, viu, Débora, acho que para cada final de semana poderia ser apresentado, né, a memória da semana de todos os grupos que aconteceram. A gente espera um final, eu estou colocando, a Mari está olhando assim, mas é porque não tem um combinado, né? E quando a gente lê um documento, então eu sinto, né, essa necessidade para que vocês e para que todos os outros grupos, os demais, possam ir percebendo o que é que está sendo, até porque ajuda quem vem. Sei que é difícil, né, trabalhar assim por semana, porque o pessoal também fica final de semana trabalhando, né, traduzindo tudo isso. Mas eu acho que isso, Marilande, mesmo que seja a memória de 3 dias da semana, mas seria importante que o pessoal recebesse, né? Eu acho que quando vocês propõem um número financeiro, valor, eu acho que isso é muito importante, até para que as outras pessoas comecem a perceber. Será que 1.500.000 vai dar para todo mundo vai querer 1.500.000? Né? Será que esses 30%, como vai ser distribuído? De que forma? Eu acho que tem que ter propostas, tem que ter proposta de vocês para aqui, né? Como o Marilande coloca, não tem nada construído, até porque eu acho que seria uma agressão, mas definido, claro, aceito. Seria, eu acho que uma grande agressão Marilande a gente chegar aqui já com a proposta do edital. Olha, a gente já fez isso aqui, o que é que vocês acham? E aí está se fazendo, né, o inverso. Vamos construir, vocês vão construir, né, vai estar propondo e vai se tendo esses ajustes. Certo? E aí eu estou correndo, mas vou estar aqui dentro para a gente ir resolvendo outras coisas de encaminhamentos, né, que a gente está ali com 3 ações do Ministério nos cobrando, né, e a gente precisa responder. Beleza? Então, boa tarde.
E estou aqui dentro, viu, Mariana? Qualquer coisa é só chamar. Mas é um prazer estar com vocês. Né? Alexandre, lá de Caicó, que a gente ainda vai se falar um pouco, né? Até o final da tarde de hoje, tarde e noite, sobre o Seridó. Né? Bico, que também é do Seridó, bem pertinho. Estamos aí com João da Banda, com o grande festival lá em Carnaúbas. Não é? Então, tudo é o Seridó, que é assim, fonte. Tem que vir mais de Seridó por aí. Titina, que também é lá do Seridó. Né? A maioria é quase Seridó, viu? É um prazer para vocês e um grande abraço. Ok? Vamos lá. Eu tenho que correr ali, quem está com. Bom, gente, só uma pergunta para vocês, porque o Adler, na hora que ele ia falar da banca de heteroidentificação, foi quando caiu, saber se vocês querem que seja falado, se tem essa demanda, é rapidinho, mas pelo menos deixar esse assunto finalizado, ok? Que aí a gente deixa essa parte das ações afirmativas e vai para as perguntas, que foi na hora que ele caiu. E aí é importante lembrar que toda e qualquer reunião está no YouTube, então quem tiver qualquer dúvida, como foi colocado como até colocando aqui por Gilson, a gente tem uma metodologia, existem várias pessoas que estão trabalhando nisso, essas informações estão sendo condensadas, mas quem quiser ver de forma imediata, realmente dá uma olhada no YouTube, inclusive a de artes visuais deu um problema no áudio, mas a gente conseguiu recuperar depois, então está tudo lá certinho. Eu peço então, por favor, que Adler venha e explique a banca de heteroidentificação, please. E em seguida a gente começa as perguntas por ordem aqui de inscrição, que já tem várias pessoas. Caiu de novo, então a gente vai para as perguntas, e na hora que ele tiver ok, que tiver a gente olhando para a cara dele durante 3 minutos para saber que ele vai ficar, aí a gente... Boa tarde, Marilane, estou aqui. Não, então, só concluindo, né, a parte que eu estava falando, né, das ações afirmativas, e já respondendo, né, a carta também, né, já vi que a carta encaminha algumas perguntas específicas, inclusive, sobre ações afirmativas, e já apresenta algumas dúvidas específicas. Por exemplo, a banca de heteroidentificação, que, assim, foi proposta tanto pelo Conselho Estadual de Igualdade Racial, né, e como a gente também já ouviu sugestões de outras câmaras setoriais, a exemplo do setorial de audiovisual, que foi o primeiro setorial que nos apresentou formalmente um documento, né, solicitando a implementação de uma banca de heteroidentificação, no caso, para aferir, né, os candidatos negros e negras, né, no caso, que compõem, né, o universo étnico dos pretos e pardos, e no caso dos proponentes, né, indígenas, que são cotas de no mínimo 20%, a gente ainda está num diálogo, né, permanente com o Conselho, né, que é representado, né, tanto pela PIRD quanto pela APOINE, né, que são as duas grandes associações, né, que representam os povos indígenas aqui do território do Rio Grande do Norte, e eles também sugerem que exijam não uma banca de heteroidentificação, mas sim, além da autodeclaração, uma declaração do representante líder da determinada aldeia a qual o proponente pertence, né? Ou seja, além do candidato se autodeclarar como indígena, né, o cacique ou a cacica, né, a sugestão é que o cacique ou a cacica ou a liderança indígena encaminhe essa declaração, né, juntamente, né, com a assinatura de outros membros da comunidade. Isso são propostas que a gente está, né, ainda ouvindo, né, dialogando permanentemente com todos esses segmentos para poder
né, garantir de forma equitativa, né, e legal, né, a inclusão de todos esses povos e comunidades tradicionais. E, para além dos negros e negras, né, e indígenas, também estaremos garantindo a inclusão, né, através de políticas afirmativas, de ciganos, quilombola, né, povos de terreiro, né, e demais grupos étnicos que a gente está dialogando para garantir essa inclusão. Então, respondendo diretamente, né, à questão da carta, né, para ser mais objetivo, e a banca de heteroidentificação servirá para garantir, né, a identificação, né, para aferir, né, o fenótipo apenas dos negros e negras, no caso indígenas, ciganos e quilombolas. A discussão que a gente está acumulando é que exista uma declaração, né, do líder da comunidade quilombola, cigano ou indígena, aferindo ali, né, e declarando que o determinado proponente pertença às determinadas aldeias ou territórios quilombolas ou ranchos ciganos, né? Então, respondendo essa questão, estamos nesse diálogo, né? Obviamente que ainda tem muito para se amadurecer, tem muito para se incluir de propostas, né? A partir de amanhã a gente já vai estar dialogando diretamente, né, com todos esses segmentos da diversidade étnica e estamos aí recebendo sugestões. Então, seria mais ou menos isso e ficarei aqui para contribuir se tiverem mais dúvidas. Enquanto ajeita aí a câmera, por favor, mas aí o Alexandre Antas, a Alessandra Augusta e Fernanda Yamamoto são as pessoas que estão, as 3 primeiras pessoas inscritas, então, por favor, até 5 minutos de fala e peço para se autodescrever antes desse momento. Olá, boa tarde a todos e todas, boa tarde, secretária. Eu sou Alexandre Antas, sou artista independente da região metropolitana e sou atualmente mestrando em artes cênicas pela UFRN. Eu sou um homem pardo, de cabelo curto, praticamente careca, barba, sou uma pessoa gorda. Estou usando uma camisa azul marinho, uma estampa do Curupira, de 3 metros de altura, segundo o bico. Mas... e atrás de mim tem um armário de cozinha e uma bancada. A minha fala, secretária, é muito na perspectiva de conseguir, por meio desses editais, em que a gente mantenha os avanços que a gente conseguiu por meio da lei Aldir Blanc, perdão. Durante a lei Aldir Blanc, a gente conseguiu, por meio da solicitação da Câmara Setorial também na época, com que o edital de fomento ele abarcasse alguns setores específicos e abarcasse também particularidades específicas desses setores, né? Então, a gente conseguiu com que o edital de fomento, para além dos festivais de teatro, fomentasse a produção de espetáculos de grupos consolidados, de grupos de juventude e de grupos de teatro de rua separadamente, né? Para que não houvesse disputa entre esses segmentos específicos. Então, eu acho que é uma coisa fundamental, até porque, inclusive, uma das coisas que foi conquistada é que o pessoal de teatro de rua pediu que mais vagas fossem cedidas ao interior, justamente por compreender que o movimento de teatro de grupo no Rio Grande do Norte ele é muito mais forte e concentrado nos interiores e não na capital, região metropolitana, muito pelo movimento movimento popular escambo livre de rua. Então, é importante que esses avanços que foram conquistados, eles se mantenham agora com a Lei Paulo Gustavo, para que esses segmentos eles sejam representados e que esses avanços eles sejam ampliados também, né? E é isso. Eu acho que inicialmente é essa a fala. Obrigada, Alexandre. Já respondo, mas é sobre isso. Esses momentos é justamente para a gente dialogar e
chegar nesses objetivos comuns. E, por favor, a Alessandra e depois o Fernando. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Eu sou a Alessandra Augusta. Hoje eu não estou entregando muita beleza, geralmente eu sou mais apresentável, mas eu sou uma mulher negra de pele mestiça, eu uso brinco de argolas, estou aqui na Casa da Ribeira trabalhando, tenho um cabelo crespo Black Power, mas que no momento está preso, por motivos de muitos, enfim. Eu tenho duas perguntas, né? A primeira a secretária falou que a cartilha da Paulo Gustavo deu uma mudada, algumas alterações, e a primeira é relacionada à questão da sala de cinema. Eu trabalho na Casa da Ribeira, sou diretora do espaço também, junto com o Henrique, com a Ana Cláudia, e nós temos uma forte pretensão em também transformar o Teatro da Casa Ribeira em sala de cinema, já vistas as atividades que o espaço já vem fazendo, enfim, as iniciativas todas. Se essas alterações agora com a cartilha da LPG, o que altera e se a gente ainda consegue, como antes, pensar nesse formato de sala de cinema para o Teatro da Casa da Ribeira? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, para o meu trabalho enquanto artista independente, que eu também sou MEI, de entender o que... eu até perguntei aqui no chat, no momento errado, peço desculpa, se a produção de podcast, ela é vista como audiovisual. A pessoa respondeu que não, é vista como registro. E aí, o que é que vocês entendem como registro? O registro da obra artística? Ou não sei, se isso vai ser levado em conta em algum inciso da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc, mas eu queria saber o que é que vocês entendem como registro, para que eu pudesse já alterar a minha ideia de projeto, que, na verdade, é um podcast voltado para a valorização da mulher negra, que é a minha pesquisa de TCC, de pós e tudo na vida, no campo artístico também. Então, essas são as minhas duas perguntas. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada, Alessandra. Te respondo já. Vamos juntar os três, aí o terceiro, Fernando, por favor. Oi, gente, boa tarde a todos, todas, todes. Mari, Ronaldo, Débora, todo mundo que está aí. Companheiros, eu sou Fernando Yamamoto, sou diretor artístico dos Clowns de Shakespeare. Sou um homem amarelo, 47 anos, cabelo grisalho, comprido, preso num coque agora, de barba, grisalha, bigode. Estou com uma camisa vinho, numa cadeira preta, uma poltrona preta e uma parede branca e um pouquinho rosa do lado aqui. Eu queria pontuar algumas coisas que foram faladas, talvez até para... bom, em cima de algumas coisas que a Mari falou e reforçando algumas coisas que, às vezes, o documento não deu conta, né, de contemplar. A primeira, só para reforçar, Mari, que o que a gente cita sobre a coisa do passado primeiro semestre de gestão, não é nem enquanto cobrança, mas até por esses nossos desencontros até aqui, não é nem assim, passaram 6 meses, a gente está esperando resultados. Passaram 6 meses, a gente acha que é hora de abrir o diálogo mais constante, né? Muito mais do que está na hora de ter resposta imediata e tal, mas está muito mais ligado a essa incapacidade até agora da gente... Perdão, desliguei sem querer o mic. Né? Eu acho que está muito mais nessa coisa do canal de diálogo mesmo, que a gente acha ok. Né? Teve esse tempo para vocês chegarem, para entenderem, para mapearem e tal. Acho que agora é a hora que a gente também está mais junto na história. Segunda coisa, eu queria trazer uma reflexão em cima dessa questão que você trouxe, né, dos editais que contemplem mais áreas, que eu acho que ele é possível. Você cita, por exemplo, usa como exemplo a questão da circulação, que eu acho que, óbvio que ela contempla várias linguagens, mas eu só alerto
já que vocês estão em contato com todos os setores, para que dentro da regulamentação desses editais, caso seja um edital geral para circulação, por exemplo, que contemple as especificidades, porque ainda assim, para as artes visuais, vai ter toda uma questão de seguro, com certeza de transporte de material vai ser muito mais caro do que para transporte de equipe, enquanto nós, ou né, a dança, as artes cênicas em geral, para uma circulação, as passagens, o trânsito, ou seja, ainda assim, mesmo que esse guarda-chuva contemple mais de uma linguagem, existem especificidades e pensar como contemplar, né, faixas de projetos, que imagino, posso estar falando bobagem porque não tenho conhecimento de causa, mas imagino que na literatura, em geral, a circulação ela vai ser uma circulação mais barata, né? No teatro, a gente vai ter uma equipe de 11 pessoas, de 8 pessoas, cenário, ou seja, que também tem essas faixas de valores de projetos para que possam contemplar distintas linguagens. Reforçar essa coisa que acho que a gente está disposto e propondo a gente abrir esse canal falando especificamente aqui para Paulo Gustavo, e disposto a estar junto, como a gente já fez em outras ocasiões, tanto com o Funcarte quanto com a Fundação José Augusto, para que a gente possa propor parâmetros mais concretos, né, eventualmente até mesmo contribuição na redação desses editais, no que diz respeito às nossas áreas, né? E aí, pegando um pouco a fala do Gilson, que tocou na questão do valor, bom, você também, reforçar que a gente entende que 1,5 milhão não é suficiente, mas é uma proposta que a gente está fazendo dentro desse montante que a gente sabe que vai ter que dar conta de todas as outras linguagens, né? Diante desse montante, é um valor que a gente propõe e que esse valor ele vai ser importante para a gente definir o recorte da demanda. Vou pegar o exemplo do diálogo com a Funcarte que a gente está tendo aqui em Natal, que o valor é um valor absolutamente irrisório, que sobrou para o teatro dentro da Paulo Gustavo no município. E aí, diante disso, a gente resolveu propor, o foco está só na formação, não que a gente não esteja precisando de produção, não esteja precisando de circulação, não esteja precisando das outras áreas, mas no caso deles a gente propôs um recorte específico por causa do montante. Então, acho que também para a gente chegar, né, porque obviamente a gente está no momento de reconstrução do Brasil inteiro, os grupos todos desmontados. Então, esse valor é importante até para a gente conseguir definir um recorte de quais são as demandas que a gente acha que sejam mais urgentes ou que caibam dentro do que vocês definam. E, por último, dizer que é muito importante que vocês consigam avançar no desenvolvimento dessas minutas, mesmo que seja em caráter extraoficial, mas que a gente, enquanto está colaborando na elaboração desses mecanismos, a gente também já está pensando nos nossos projetos, né? Mesmo que tenha que fazer ajustes depois que chegar a instrução normativa mais adequada e tal, que a gente possa desenvolver o máximo possível esses editais para que a gente possa ir adiantando os processos internamente também. Mas é isso. Obrigado. Bom trabalho para vocês aí. Bom, as 3 primeiras questões, e aí vamos aqui. A Alexandre colocou sobre, né, manter os avanços que tiveram na Lab 2, e sim, acho que a intenção é a gente dialogar, Alexandre, e né, todos que aqui estão, justamente para a gente ver quais são os parâmetros. A nossa única questão é que, se na Lab 2, como não existia essa diferença de 70% para audiovisual, 30% para as outras linguagens,
é a forma que a gente está tendo também de pensar como haver essa equiparidade de forma com que todas as linguagens possam ser abarcadas, tá? E aí eu estou entendendo aqui por essa reunião que editais específicos é o que vocês mais, né, estão caminhando para, e peço, por favor, ajeitar aqui a câmera de novo, que esteja caminhando para tal. E aí, a gente entender, dentro dessa proposição que vocês colocaram também de 1 milhão, vocês podem se reunir depois e dar para a gente um parâmetro mesmo também, do que vocês consideram que seja ok para a circulação, para teatro. Esses valores que foram usados na Audi Blanc, por exemplo, Festival do Teatro Online, 30 mil. A gente está trabalhando mais com questões físicas agora, certo? Auxílio montagem. Aí tem jovens artistas com 10 mil, espetáculo de rua com 15 mil, grupos consolidados, 20 mil. Uma vez que a gente tem a acessibilidade, esse valor já não é um parâmetro, né? Porque a gente tem que ter 10% no mínimo para acessibilidade, então a gente vai ter mais profissionais envolvidos. A Audi Blanc ainda aconteceu num período do Covid, então não eram montagens maiores, eram as coisas, né, mais enxutas, de forma que agora, ainda mais, Fernando, quando você traz esse foco mesmo, né, do município, está dentro da formação, aí a gente entende aqui que com isso o Estado passa, né, a ter diversas outras demandas que não foram abarcadas ali, e aí sim, dentro, né, desse recorte de teatro, é possível, não só a gente marcar outras reuniões, aí para isso, como a gente tem eu mesma, né, tem esse calendário, até dia 25 disso, mas o próprio Ronaldo, que está e que, né, é do teatro, juntamente com mais alguém da Paulo Gustavo, sim, se reunir e fazer esse recorte específico, tá? Porque a intenção é utilizar esse recurso de forma a fazer o dinheiro circular entre as trabalhadoras e trabalhadores de cultura e levar conteúdo cada vez melhor para quem não é artista, mas é consumidor. E aí, estamos juntos nessa. E a forma de utilizar isso da forma, é o que eu coloco, assim, mais inteligente possível. Não é só sobre distribuir os recursos, é sobre usar isso da melhor forma para que vocês mesmos tenham nos currículos de vocês peças mais consolidadas, espetáculos que de fato chamem a atenção, que estejam, né? A gente está falando de algo que eu mesma, na minha geração, não vivenciei, que é recurso tanto para município quanto para Estado em 100% do nosso país. Então, obviamente, que o que vai acontecer, vai ter mais festival de teatro, vai ter mais festival de vídeo, e a qualidade das coisas também vão acontecer, porque todo lugar está recebendo recurso. E aí a intenção é como a gente fazer isso de forma a fazer com que cada vez mais pessoas utilizem, que esse dinheiro chegue para a maioria das pessoas, e isso pode vir em projetos menores e mais contemplados, como também pode acontecer em projetos maiores que envolvam uma equipe grande. O dinheiro está circulando de toda forma. E aí vocês também trazendo para a gente, né, através desse discurso que a gente está tendo aqui, esse diálogo, na verdade, trazer essas proposições e vocês também, se quiserem, trazer questões específicas. O pessoal das artes visuais trouxe alguns parâmetros mesmo, do que eles acham que é pertinente, de acordo com essa especificidade da área. E esse diálogo existe justamente para a gente chegar nisso daí. E aí o Antas colocou, né, os editais específicos, conforme dito, sim, pode ser um parâmetro também, mas quando a gente colocou a importância de fazer alguns editais que fossem conjuntos, por exemplo, de circulação, a gente pode ter faixas distintas de acordo com as categorias, mas acaba que, pelo que a gente está dialogando também com os setores, cada um tem o que é comum mesmo, né, o espaço, o som, o aluguel de cadeira, o espaço já tem isso, equipe de produção, mídia, assessoria de imprensa, aluguel de som, coisas desse tipo, aí vem as especificidades de cada uma. E que acaba que, por exemplo, dentro do detalhamento que vem tido em reunião, do que precisa cada coisa, que talvez um outro valor X, se a gente tem teto, editais de 40 mil, 50 mil, 60 mil, vai ter essa questão comum, e o que não é comum, cada um vai gastar dentro, fomentando a sua ação da melhor forma possível. As quadrilhas juninas, por exemplo. Gente, é muita gente envolvida nas quadrilhas juninas, é uma circulação de muita gente. Mas aí se coloca, por exemplo, a capoeira, que eu comecei imaginando, são grupos menores, eles estavam, né, me mostrando, inclusive a gente teve reunião
em outro momento da capoeira também, que hoje os batizados são verdadeiros espetáculos do teatro. Inclusive, tem grupos de capoeira que no batizado eles contratam um diretor, cenógrafo, coreógrafo, e é feito toda uma questão. Então, acaba que, de acordo com o recurso, em um projeto que comprova, né, que vai lá estar dizendo como vai ser utilizado esse recurso, o tamanho do evento, existe um recurso, esse recurso que não é comum, mas que cada um utilizaria para suas especificidades. E aí, será que valores como esse, de 45, de 50, já dialogaria com algo comum? Ou vocês imaginam que não é isso, porque teatro tem especificidades que vão além? E aí, peço até para, né, vocês comentarem, mas, Alexandre, essa intenção entre editais de valores comuns de circulação, de festival e de montagem, por exemplo, seria a partir desse entendimento que, como qualquer outro edital, ele tem um teto X e cada um vai adequando o projeto de acordo com isso. Os pareceristas serão contratados e serão pareceristas, né, da área cultural. Então, é entender se a forma com que aquele projeto está sendo colocado, o dinheiro está sendo subutilizado, né? O dinheiro, o recurso do edital e o que está sendo apresentado, de fato, deixa uma lacuna ali de que não estaria gastando dinheiro, entende? Então, é possível, do nosso ponto de vista, pelo que a gente tem conversando aqui, mas vocês vão poder dizer, e como sim, eu acho que é importante que tenha essa reunião em consequência dessa, porque na Lab foi assim, vocês ajudaram e vocês identificaram os pontos específicos para o edital e fecharam as sugestões, isso continua acontecendo sem o menor problema, tá? E deixa eu tomar um gole d'água aqui antes de ir para a próxima. A cartilha da Paulo Gustavo, que a Alessandra traz. Mudou o conceito da lei. O que mudou, Alessandra, é que apenas lugares que já exibiram filmes e já tiveram um cinema como uma possibilidade ativa podem concorrer ao recurso de reforma das salas de cinema, que é o caso da Casa da Ribeira, que já teve lá diversas exibições audiovisuais. Não é uma problemática. Hoje, qual é a problemática? Conforme eu coloquei no começo, a Paulo Gustavo, ela foi cadastrada no final do ano como empenho. Nós, do Estado e da Prefeitura, não poderemos utilizar para compra de equipamentos. A pergunta que a gente fez para o MINC, para ficar certo e andar com o que a gente está andando aqui com o edital, então, ok que a gente não possa, mas a sociedade civil está ok. Não é isso? A gente pode abrir um edital onde as pessoas podem comprar o equipamento. E a resposta do Tiago, que é o coordenador de articulação entre os municípios e estados, foi: Mari, pelo que tudo indica, sim, mas aguarda a gente dar um posicionamento oficial. E o que nós, secretários e secretárias de cultura do país, pedimos foi um documento, inclusive do MINC, se não pode, que eles emitam um documento que não pode. E se pode, que eles também emitam um documento que pode. E eles falaram que estão conversando com o TCU para fazer essa orientação. Entende? Porque hoje a gente está dessa forma, que a cartilha, que a Alessandra, você estava bem lá naquele dia do Sebrae, que viu quando o Pedro Vasconcelos colocou que tudo poderia virar sala de cinema. A partir do momento que mudou isso, a gente também ficou com essa pulguinha atrás da orelha em relação aos equipamentos do setor público, se entendeu, e do setor da abertura de editais. A gente entende que não seria uma problemática, uma vez que é um edital de chamada pública. E aí, a partir desse recebimento do recurso da chamada pública, o proponente vencedor faria as ações para a qual ele ganhou o edital. Mas, com essa questão de ter sido registrado como empenho, a gente pediu do MINC também um documento que nos balizasse para a gente não fazer nada que não fosse possível devido a essas questões, que, inclusive, foi apenas há umas 2 semanas, 3, que, na reunião de secretários de cultura, isso foi colocado como uma coisa: vocês não podem, foi um verdadeiro alvoroço. Uma reunião que era para durar 2 horas, durou muito mais do que isso, dos secretários e secretárias de cultura. Tipo, como assim? Eu já estava pensando em equipamentos, a gente já estava pensando, já tinha escolhido o espaço, assim como essa questão de não poder mais espaço que nunca tinha acontecido como cinema. Porque aqui, por exemplo, a gente pegou uma equipe que foi rodar em vários lugares aqui da Zona Sul, da Zona Norte,
perguntamos a pessoas do interior, conversando com o pessoal do movimento de moradia, com a Secretaria de Infraestrutura, com a Secretaria de Administração, com o setor de patrimônio do Estado, que prédios poderiam virar um cinema, porque isso era possível. E aí, quando mudou as regras e só lugares com exibição já constante, foi quando a gente, de fato, voltou a olhar para o TCP. E aí, o foco hoje é sobre reforma, deixar o espaço pronto para tal, certo? Equipamento, sim, a gente quer fazer o edital de equipamento, porque vocês, por exemplo, na Casa Ribeira, o foco é muito mais equipamento do que reforma do espaço, creio eu, né? Posso estar enganada, mas olhando assim, seria muito mais isso daí. Então, para ter certeza que isso possa acontecer. Até porque existe o inciso cinema itinerante, e é o que a gente colocou, poxa, se o cinema itinerante não puder comprar o equipamento, como é que vai se ter um cinema itinerante? Né? Então, é esse documento que a gente está no aguardo, certo? E aí o podcast, videocast, registro. Olha só, o que é que a gente considera registro no audiovisual? É aquela ação, e o podcast é isso, em que isso está acontecendo agora, é um registro. Muitos podcasts são registro. Existe uma câmera, às vezes uma webcam, ou uma câmera que fica filmando enquanto a pessoa vai dando as informações que normalmente seriam em áudio. Podcast é um conteúdo em formato de áudio. E aí, por isso, não está nos 70% de audiovisual, porque é áudio, não é audiovisual. Videocast, ele é audiovisual, mas ele não está dentro do conceito que o MINC, essa cartilha de agora, e peço para o pessoal aqui, por favor, colocar aqui no chat, o pessoal do gabinete, colocar no chat a cartilha, tá? Para que cada um possa ver. O conceito que a cartilha da semana passada trouxe de obra audiovisual é que é uma criação artística ou narrativa que combina elementos visuais e sonoros para transmitir uma mensagem ou contar uma história. Essas obras utilizam técnicas cinematográficas como a direção de fotografia, edição, montagem, trilha sonora e atuação. Quer dizer que houve uma equipe e diversas funções e diversos tratamentos. O registro, normalmente os videocasts, é isso que está acontecendo aqui, é uma ação sonora que é registrada em vídeo. Não tem trilha sonora, tem o que acontece na hora, se a pessoa coloca uma música. Normalmente não tem edição, né? Não existe uma história narrativa, isso é um roteiro, é a partir do registro do que está sendo colocado. Então, é uma direção de fotografia e a atuação. É um registro do que está sendo colocado de forma sonora. Então, eu teria que fazer um documentário. Um minuto. Deixa eu só concluir aqui, por favor, o raciocínio, Alessandra. De forma que o podcast, no formato videocast, não está dentro do próprio conceito que a Secretaria de Audiovisual e o Fundo Setorial do Audiovisual coloca como uma obra audiovisual. E aí, né, eu ia emendar para outro caminho aqui, porque é uma outra solução que eu ia te dar, mas sim, você pode fazer um documentário e fazer a proposta de um documentário e colocar lá no edital de documentário. Porém, por exemplo, existe uma outra parte do edital que pode acontecer, inclusive a gente vai ter um debate exclusivo sobre isso também, que são iniciativas negras urbanas. E isso vai estar dentro dos 30%, isso não é audiovisual. Então, dentro do sentido iniciativas negras urbanas, onde está o pessoal do hip hop, do break, vocês vão pleitear também que seja um formato de podcast? Por exemplo, porque pelo seu tema do TCC, pelo que você está trazendo aqui, dialoga com isso, mas é algo que com a categoria, nesse dia de iniciativa, desse diálogo, é colocar, olha, a gente, porque imagina que podcast é um caminho, então não estaria dentro do audiovisual e estaria dentro disso. Mas como esses 30% é pleiteado por várias expressões artísticas e linguagens, é importante que isso seja acordado com a categoria também, tá? Mas sim, como vai ter edital com certeza, para documentário, é um caminho que você pode caminhar, um caminho que você pode seguir, é transformá-lo num documentário. E aí, qualquer questão que ficou ainda aberto, por favor, faz um chat ou levanta a mão, que aí, quando a gente terminar, os que não tiveram fala ainda, a gente abre para quem já falou, fazer um complemento, ter alguma coisa que possa, em algo que ficou aberto, certo? E aí, Fernanda, eu concordo demais em relação ao tempo de abrir o diálogo, acho que foram vários desencontros, e a agenda da gente é um desencontro, e, inclusive, quando a gente foi para a governadora, estava marcado 13h, e quando deu 1h45, ela não tinha atendido ainda, eu falei, senhora,
Você não está entendendo que eu não posso não ir, não me atrasar ao fazer daqui. E a gente conseguiu remarcar, terminando aqui, eu volto para lá. E muitas vezes a nossa agenda é atropelada por questões que vão além, né? É a governadora, né, que chama, é o próprio chefe do gabinete civil, né, Raimundo, para uma questão que seja pontual. Como a gente está nesse diálogo de fazer a secretaria, de montar essa secretaria de cultura, temos me reunido com todos, primeira coisa, assim, para a gente montar uma secretaria, imaginou que, de início, seria, pega a Fundação José Augusto, divide uns cargos ali e leva para a secretaria. Ao vivenciar essa realidade, eu disse, gente, é impossível. A Fundação José Augusto nunca teve concurso público. As pessoas que estão aqui estão quando a fundação foi criada, naquele período em que quem estava servidor virou servidor de carreira, nos anos, acho que 80, creio eu. E com isso as pessoas foram morrendo, se aposentando e as lacunas ficando. Então, quando eu comecei a vivenciar essa realidade, que pensei que pessoas ou que cargos eu vou tirar daqui para a secretaria, ia deixando buracos no setor. Com isso, a gente tem conversado com cada secretário de Estado, a administração, a educação, a ação social, todas as secretarias para ver que cargos a gente consegue tirar dali para montar a secretaria. E nesse primeiro semestre, por exemplo, foi algo que também a gente não obteve sucesso na missão, porque todo mundo está precisando de cargos. Então, nós estudamos e criamos um organograma da Secretaria, da sugestão da Secretaria de Cultura. A partir disso, estamos pleiteando os concursos públicos para o ano que vem. A reunião, inclusive, é para isso também. Já sabemos que não vai ser na quantidade, né, que a gente gostaria, mas que ele exista e que comece. E com essa coisa, o que acontece? Quando a agenda cai, o dia é tão preenchido. E uma coisa importante de colocar, historicamente, o expediente da Fundação é até 2 horas da tarde. Todo mundo várias pessoas que sabem aqui, sabem que a gente, né, não dá nem perto de chegar nisso daí de tempo. A gente, no mínimo, sai daqui 6 horas da noite, fica até de noite, justamente para tentar dar conta dessa agenda, porque é uma demanda reprimida de muito tempo. Essa questão do diálogo é algo que a gente identificou que estava faltando mesmo, esse momento de escuta, tudo. Aí, quando uma agenda cai, vira uma problemática, porque os horários são super preenchidos. E nessa história também, do começo, da Paulo Gustavo, do Mink voltando, teve muita reunião, muita viagem não programada. Então, a coisa estava pegando fogo. A Paulo Gustavo não saía. O Mink chamava os secretários e secretárias de cultura com urgência. Então, foi algo que a agenda da gente foi tendo vários desencontros, em alguns momentos, inclusive, quando a gente conversou com o Bico no começo, ele falou, preciso de mais um tempo para mobilizar as pessoas, e quando isso aconteceu, tiveram desencontros, e do lado de cá, realmente é uma pena, peço desculpa por isso, mas sim, o canal está aberto, o diálogo acontece, a intenção é que a gente continue conversando, porque não tem como desenvolver uma política pública sem esse diálogo. Qualquer coisa que eu fizesse sozinho seria viagem da minha cabeça, e não tem nem como fazer isso. Eu sou professora de política pública, sou professora de produção cultural do IFRN, eu sei dessa necessidade, e realmente não ter acontecido questões como essa só dificultam, porque deixam a questão para depois, mas feliz que esse momento aconteceu, e a gente continua andando com isso. Aí tem a questão da circulação, que você colocou, sim, pensar em singularidades, e aí, a partir disso, também eu sugiro que esse grupo volte a se reunir e traga uma proposição do que seria, de fato, né, que atendesse as demandas que se precisa para que vocês tivessem as devidas condições de trabalho, lembrar desses, no mínimo, 10% para acessibilidade, incluir também, porque a acessibilidade não pode ser um apêndice, não pode ser, olha, a gente tem aqui e depois vê como é que faz. Ele tem que estar no orçamento desde o começo, porque senão vai ser prejudicada mesmo. Às vezes, até na fala. Se existe audiodescrição, por exemplo, o ideal é que haja respiros em algumas falas. Isso serve tanto para o audiovisual quanto para o teatro, para que o audiodescritor que está perto dos cegos consiga audiodescrever a cena que está acontecendo, sabe? Então, é um outro raciocínio mesmo. Essa acessibilidade, gente, vem trazer para a gente um outro raciocínio de criação artística mesmo. E aí, sim, como vocês ajudaram a construir a Lab, continua esse diálogo aqui, vocês trazendo sugestão em relação à redação do edital. Aí é uma escolha que vocês vão ter que fazer, porque pela própria determinação do que é a Paulo Gustavo e o conceito de isonomia, e quem está envolvido na Paulo Gustavo não pode apresentar projeto. Então, todas essas pessoas que estão aqui na Fundação José Augusto, que estão trabalhando, e que nem estão na Fundação José Augusto, quem a gente vai contratar também com recurso operacional, se entra na escrita de edital, não vai poder apresentar projeto, porque isso é informação privilegiada. O MIC nos desautoriza
a qualquer pessoa que esteja envolvido no processo tão específico assim fazer parte. Então, uma inscrita de um edital já traz alguns parâmetros que são muito específicos, que deixaria vocês de fora do processo. Isso não impede, e aí o que é tema, o que é recorte, olha, a gente acha importante que haja auxílio-montagem para a juventude, para tais pessoas, e trazendo algumas especificidades que vocês acham. Hoje de manhã, por exemplo, na reunião com o pessoal do Forró de Raiz, eles trouxeram a importância de, na categoria videoclipe, ter um valor X para impulsionamento. Porque muitas vezes o videoclipe é feito e não consegue impulsionar. Então, são detalhes e características como essa que vocês, né, vêm me trazendo, e sim, vocês podem construir, vocês podem trazer as proposições de edital, isso completamente. Eu estou colocando que oficialmente fazer parte do dia a dia da escrita do que vem daqui é que não é possível. Mas, gente, uma coisa eu garanto a vocês e todos nós que aqui estamos, nenhum edital será lançado sem consulta pública, certo? A primeira coisa, em termos de metodologia, a gente está fazendo essas escutas para entender os segmentos e os recortes, conforme foi dito, indígena, LGBTQIA+, juventude, para juntar todas essas informações e apresentar para vocês uma proposta de recorte geral. Olha, a partir de todas essas escutas, a gente gostaria de propor tal ação. X vai para tais editais, X vai para tais editais, o recorte de ações afirmativas será esse.